Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Inspira Print. Eu sou o Max e hoje nós estamos aqui com Heiferson. E aí, meu querido? Vamos conhecer essa figura aqui incrível, muito talentosa. E eu vou deixar ele se apresentar logo após as vinhetas, tá? Vamos fazer todo aquele... Bom, pessoal, se você está gostando desse conteúdo, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta. Galera, não custa nada, você já está assistindo, já está aqui no canal, vai aí, se inscreve aí, principalmente se você é um profissional de comunicação visual, é um design, é um arte finalista, trabalha aí na área. O Inspira Print é para vocês. Nós criamos uma comunidade para poder enriquecer essa área de comunicação visual. Esse podcast está sendo patrocinado pela Fácil Imprimir e pela RelaShop. Então, se você quer começar a ganhar dinheiro com comunicação visual, a Fácil de Imprimir é o caminho. Você não precisa adquirir equipamento, basta você ter um computador e imaginação, que a gente vai transformar o resto. E se você já é uma empresa e precisa adquirir equipamento, aí você vai bater o telefone lá na RelaShop e falar com o Marcão. Vamos seguir o baile aqui? Fala, Heiferson. Oh, muito tempo, hein? Quanto tempo, né, meu cara? Rapaz, atendente de telemarketing, agora tá atuando como... Cara, eu costumo dizer que eu sou designer, né? Eu vou te contar aqui as minhas andanças por esse mundo profissional, você vai entender um pouquinho. Mas é igual você falou, comecei ali, atendente de telemarketing. Né? Não, desde aquela época, cara, tem quantos anos isso, cara? A gente era novo, cara. Você é bem mais novo do que eu. Sim. Tá com essa cara aí de velho da lancha, mas é só... Eu só assumi os grisalhos, só né? Style, mas o espírito é jovem ainda. É jovem. Eu lembro que você trabalhava com telemarketing, mas já fazia os desenhos, Sim. Já tinha um talento. Sim. Até cantor você tentou ser, né? Cantor? É, show de talentos da... Nossa, cara. Onde é que você foi arrumar isso, cara? Deixa quieto. Deixa quieto. Cara, foi uma vergonha alheia que a gente passou ali e toda vez que a gente lembra, a gente dá muita risada. Eu e os meus colegas dessa época aí. Mas enfim, né? Mas antes de qualquer coisa... Rapaz, o garoto... Tim. Vou abrir o meu aqui também, pertinho do microfone, pra... ASMR. Brand de refresco, Monster... Patrocina aí, Tamo junto. Inspira Print. Cara, muito bom. Depois que eu levei minha filha, eu sempre passo no supermercado, compro um desses, zero açúcar, eu já levo pra minha geladeira. Retira aquilo que eu disse sobre o outro energético. Aí eu fiquei morrendo de vontade de abrir. Aí eu cheguei aqui, o Max me traz um e falou, que isso, cara? Tá me tratando igual um rei mesmo. Mas então, tem que ser. Pois é, cara. Assim, eu quando eu cheguei em Uberlândia, em 95, olha só, 95, eu já gostava muito de anime, né? Cavaleiro do Zodíaco. Quem não gostava nessa época? Samurai Warriors. A galera mais nova vai saber o que é isso, né? Mas... Os que não gostavam de Cavaleiro do Zodíaco é os que gostavam de Sailor Moon, né? Sacanagem. Cara, mas tinha uns episódios que alguém achava interessante, Sailor Moon. Eu achava legal. Shurato, cara. Shurato era muito legal. Mas entre maratonar Cavaleiro do Zodíaco e Sailor Moon, não tinha tem aqueles escolha, que preferiam maratonar Sailor Moon, né? Tinha, então... lógico, né? Mas é o seu público, né? Fazer o quê? É o seu público. Mas, cara, foi esse universo, digamos assim, que me levou, né? Essa cultura pop que me levou pra onde eu tô hoje. Por quê? Porque com Cavaleiro do Zodíaco, eu comecei a gostar muito de animação, de ilustração. E de tanto assistir, eu já desenhava os personagens de cabeça. Eu pegava no papel, nossa, o Seiya fazia essa pose. E não era aquele desenho olhando. Não, eu fazia de cabeça. Ficava horrível? Sim. Nada. Mas aí... Pra quem sabe, pra quem conhece, quem faz desenho, sabe qual que é o grau de dificuldade. Não, sim, claro. Você fazer um desenho olhando. Não, tem o pessoal que colocava a folha em cima aí, e copiava. Esse eu evitava fazer, porque, nossa, mano, é vergonhoso. Pra mim era vergonhoso. É feio. Mas hoje em dia, cara, se vê de tudo. O que acontece? Por que eu comecei com esse tópico? Porque foi ali que comecei a gostar dessa área de design, né? Não que quem é designer, quem quer ser designer gráfico, precisa saber desenhar. Mas já é meio caminho andado.
Tanto que tem um monte de designer aí que não manja nada de Exatamente. desenho. Eles fazem um rabiscão assim, você não entende nada, mas na cabeça dele ele sabe o que é. E no final isso é um trem incrível. E na época que você começou também, não tinha essa tecnologia que tinha hoje. Não. O acesso De jeito nenhum. a ferramentas igual o computador era difícil de ter, não era qualquer um que tinha. Não tinha. E aí, quando eu cheguei em Uberlândia em 95, eu vi o meu primo, o Wellington Ordoni, um abraço pra ele aí. Eu vi ele desenhando, cara. Ele foi minha grande inspiração, meu primo. Eu falo pra ele, toda vez que eu encontro com ele, que eu falo com ele, eu falo isso pra ele. Eu vi o Wellington desenhando, assim, a mão livre. E também vi ele olhando. Ele olhava pra planta e desenhava a planta. Eu falei, caraca, como assim, mano? Eu quero desenhar igual esse cara. Aí eu comecei a fazer igual a ele. Aí ficava pegando o pé dele, enchendo o saco dele, pedindo pra ele me ensinar isso e aquilo, entendeu? Ele não me ensinava, não pegava na minha mão e rabiscava, ele falava o que ele fazia. Ele me ensinava do jeito certo, porque aí eu ia lá e tentava fazer igual ele fazia. Aí foi onde eu comecei a desenhar, cara. Aí eu desenhava de tudo. Eu desenhava planta, desenhava personagens de quadrinhos, né? Inclusive o quadrinhos foi o que mais me trouxe inspiração pra ilustração. Jim Lee, Robert Jesus, um monte de artistas de quadrinhos que me ajudou a desenhar e ilustrar. E foi a partir daí que eu comecei a entrar nesse universo cada vez mais. Aí eu cresci, fiz curso de informática, comecei a me interessar por arte digital, mas não fazia nada de arte digital, só ficava pegando imagem, achava as imagens bonitas e ela salvando. Nossa, que bonito, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso. Mas nunca fazia, né? Porque eu não tinha recurso, cara. Quando eu comecei a trabalhar mesmo no telemarketing, o meu primeiro salário eu comprei um computador no Carrefour. Hoje em dia, você vai falar que comprou um computador no Carrefour, a pessoa dá risada nessa cara, né? Porque você sabe que você comprou um computador bom hoje, você tem que montar. Você tem que se especializar, tem que montar. Hoje virou moda isso aí, hoje em dia, né? É engraçado, cara, que você falar assim, você acaba percebendo cada vez mais aquela velha frase, né? O nerd de ontem é o rico de amanhã. Sempre foi essa frase. De hoje é o que a gente mais tá vendo. Porque quando eu era moleque, o que o meu irmão, os moleques faziam bullying comigo por eu ser nerd, por eu gostar desse universo geek, de desenho, de game, eu ficava muito zoação, meu irmão me zoava, ficava pegando no meu pé, era meio atrasado com as coisas, tipo assim, eu era muito artístico, né, cara, sonhador, sempre fui, sou até hoje. E hoje em dia, tem pessoas que me admiram, eu não sou o cara mais famoso do mundo, sou o cara mais famoso de Uberlândia. Não, mas eu sou um dos caras que te admira. Pois é, isso eu acho massa demais, cara. E eu não consigo ter essa visão que as pessoas têm de mim. Eu tenho muita dificuldade disso. A minha esposa fala pra mim às vezes, fala, cara, você é foda no que você faz. Você tem que parar de ter medo de saber o que você tá fazendo. E tipo assim, eu falo que eu te admiro, e mesmo a gente é amigo, a gente se conhece há muito tempo. Na época que você começou no telemarketing, eu já trabalhava na área de comunicação visual, com gráfica, né? Eu tentava aproveitar um pouco das suas ideias para tentar virar algum serviço. E, cara, eu fui, tipo assim, eu vi você no começo se tornando o que você tá se tornando hoje. Então, tipo assim, eu sei a evolução que você teve. Então, cara, é uma coisa que não dá para medir. Mesmo a gente acompanhando, foi assim, cara, como que a pessoa consegue chegar nesse nível de detalhe, de riqueza, de inspiração para desenvolver umas peças? Cara, e assim, você falando, eu lembro direitinho, quando a gente era moleque, a gente andando de skate na rua, e eu sempre tava de olho em coisas interessantes e legais e fazia alguma coisa com aquilo. Fazia desenho, aí chegou o ponto que eu comecei a fazer pintura em roupa. Eu lembro que eu fazia, eu já fiz muita camisa do Iron Maiden. Aquele personagem Ed, rasgando a camisa. Assim, eu fiz uma camisa pro Joninha, já fiz jaqueta pro Gessé, não sei se você lembra do Gessé. Lembro. Fiz uma jaqueta, eu nunca pintei em jeans. Eu fiquei um cagaço de pintar em jeans e ficar ruim. E era tudo pintura à mão, entendeu? Então a galera que tá acostumada aí hoje ver camisa imprimindo em DTF, sublimação com prancha térmica. Mano, eu fazia na mão. E faço até hoje. Eu fiz pra minha filha, inclusive minha filha tá seguindo o mesmo rumo. Ela fica me pedindo pra comprar tinta, pra comprar roupa, pra ela poder fazer os desenhos dela na camisa dela. O fruto não cai longe da árvore, né? Então... E, inclusive, ela faz curso de desenho, porque eu não vejo que eu sou um cara bom pra poder ensinar. Já tentei. Inclusive, um dos meus momentos na minha jornada dentro do design gráfico tem essa história, né?
Eu peguei uma época, e foi na época que eu tava maluco pra comprar minha moto, ficar independente. Aí surgiu a oportunidade pra poder fazer, pra dar aula de desenho e pintura em tela. Aí eu peguei esse freela aí, né? Tinha uns conhecidos aí, precisava fazer umas oficinas num período. Eu falei, cara, eu vou pegar. Foi onde eu consegui graninha pra dar entrada na minha moto. E eu ensinava criança até adulto, cara. Nossa. E lógico, tinha aquelas crianças que não estavam nem aí pra aula, Só né? o pai que tava pondo lá pra poder ver se... Pra ganhar um tempo livre em casa. Ou até mesmo pra testar se a criança ia querer fazer aquilo lá ou não. Também. Mas me impressiona muito que teve algumas pessoas adultas. Tinha uma senhora que, eu não lembro o nome dela agora, mas, cara, ela fez um quadro numa tela, pintura a óleo. Que eu falei assim, cara, essa mulher tem muito talento. E era uma mulher que tinha o quê? Seus quase 40 anos, se eu não me engano. E ela tinha um talento incrível pra isso. Eu falei com ela, olha, a senhora pode praticar mais, que ela vai muito pra frente. Eu fiquei encantado com a pintura dela. E tinha as crianças que eram muito interessadas em fazer arte também. Eu virei o professor bonito. Eu tive essa fase, que era o professor bonito, porque eu dava aula numa escola no Luizotti. E eu me senti o cara. Isso era muito bom. E na época não tinha condução de ônibus, cara. E eu andava todo sujo de tinta, carregando as telas dos alunos, porque depois tinha que expor pra fazer relatório, enfim. Mas eu tive uma experiência um pouco complicada nessa época, porque nem todos eram felizes com o meu jeito de ensinar. Né? E às vezes eu chamava atenção e as pessoas me viam como um cara muito, muito brigão. Mas é porque tinha crianças que atormentavam a aula. Né? Então eu tinha que ser pulso firme. Mas eu sabia também que eu não podia espantar os alunos, né? Mas enfim, algumas pessoas não gostaram e aí eu falei assim, cara, eu acho que isso não é pra mim. Aí eu nunca mais dei aula não, mas me ajudou, graças a Deus, na minha caminhada. Mas tem aquela máxima também, né? Aquele cara que joga bem, ele não dá conta de ensinar. Agora, aquele cara que ensina, ele não dá conta de jogar. Vira treinador. Mas às vezes é justamente isso. O feeling da pessoa, o conhecimento que ele tem, a facilidade que ele tem de poder ensinar, extrair alguma coisa das outras pessoas, não permite ele jogar bem. Então, foge as palavras da gente, a gente fica meio perdido, né? Mas, tipo assim, a qualidade dele é essa, identificar e ensinar as pessoas. Já a sua qualidade é executar. Mas engraçado, cara, que já na parte de design gráfico, muita gente já me falou que eu deveria ser professor de design gráfico. Que eu ensino muito bem design gráfico. E uma coisa que eu gosto muito é de ensinar nessa parte de design gráfico. Que eu trabalhei... Mas assim, pra continuar chega nesse ponto, o que acontece? Depois que eu comecei a inteirar mais, lá no telemarketing, eu me interessei pela área de tecnologia. Tanto é que eu fui fazendo processo seletivo e acabei num setor lá que era de suporte técnico. Lembra do Net Super? Lembro. Então, você ligava lá, minha internet não tá funcionando. Senhora... Já reiniciou o mundo? Já reiniciou o mundo? Trocou o cabo de rede? Eu que fazia isso, entendeu? E eu escutava muita coisa. Desde pessoas falando assim, olha, o mundo tá com as luzes tudo apagadas. Senhora, verifica o cabo de energia. Ah, tá desligada a tomada. Normal. Isso eu escutava todos os dias. Cara, eu fiquei trabalhando no telemarketing por 12 anos. É chão? 12 anos, cara. E você não vê moleque hoje que aguenta 6 meses de telemarketing. Molecada hoje não quer saber. Fala em trabalhar. Fala em trabalhar. Não vamos falar em ficar 6 meses. É complicado, cara. Essa geração que atualmente agora tá complicado. De verdade. E a gente tem que tomar cuidado por quê? Porque realmente a gente vê que tem problema social, mental. Tá acontecendo muito, cara. Não tô querendo dizer aqui que a galera é preguiçosa. Tem uma galera muito preguiçosa. E que às vezes usa o problema de muleta. Sim. Eu tenho um problema cognitivo. Vou dizer que eu não posso trabalhar hoje. Tem esses, cara. A gente sabe que tem. Né? Mas a gente sabe que tem aquele cara que realmente tá com sequela, que sofreu alguma coisa em casa. Então a gente tem que pensar nisso também. A gente tem que ter empatia, né? Mas, no geral, é isso. A galera espana muito fácil. Muito. É difícil achar alguém que falou que aguentou 12 anos de telemarketing. Porque eu sei que telemarketing é brabo. Não, telemarketing é tenso. Você já trabalhou com telemarketing? Não. Nem eu já acionei telemarketing. Eu sei que é tenso. Então, por você saber que é tenso e nunca trabalhou, você tá sendo empático. Empatia é o que mais falta hoje em dia. Nossa. Demais, entendeu? A gente gosta muito de fazer piada. Não dá pra fazer as mesmas piadas que a gente faz antigamente, na nossa época. Não dá. Mas a gente processo atrás de processo. Mas a gente sabia. Cancelamento. A gente sabia que a nossa piada era pesada
Mas a gente sabia também chegar e falar assim, cara, ô, tô aqui. Não, Velho. e a gente fazia com nossos amigos, a gente não perdia amizade, a gente perdia tava amizade. brincando. Chamava um de branquelo, outro de negão. Sempre fui chamado de negão. Sou negão? Não sou. Mas eu achava isso carinhoso da parte dos meus amigos, cara. De verdade. De verdade, eu achava carinhoso. Porque, cara, a mesma coisa. Eu tenho a sensação, cara, quando você atinge um nível de... um nível de proximidade com um parente, por exemplo, eu sou da época que tio, pai, mãe, a gente é senhor, não é de brincadeira. Sim, sim. Mas a partir do nível que você tem, que eles te dão a liberdade de brincar, significa que você já tem uma aproximação maior e mais respeito. Então, tipo assim, quando um tio permite que você brinque com ele, chama, seu idoso. Um abraço, idoso. É porque você conquistou o respeito dele. Sim. Ele te deu a liberdade de você brincar com ele. E a personalidade, né, cara? Sim. É igual o meu pai. Meu pai tem uma personalidade muito brincalhona. Não sei se você chegou a conhecer muito meu pai, já trocou muita ideia com ele. Mas ele sempre foi muito brincalhão. Meu pai, ele é muito na esportiva. Tudo que você conversa com ele, você brinca com ele. Meu pai foi um cara... meu pai é um cara que me inspira muito levar a vida na esportiva. Meu pai é desses. Tem que ser mais leve. Meu pai, esse é o cara que... Se eu falar assim, cara, como é que você consegue levar a vida tão na vibe? Por causa do meu pai. Meu pai me ensinou isso aí. Ele não falou pra mim, meu filho, você tem que fazer assim, não. Eu ficava vendo ele se divertir. Até hoje ele se diverte com os parentes, com os amigos. E eu acho isso muito valoroso, sabe? Ele não se estressa fácil, meu pai. Entendeu? Ele não gosta de injustiça. Lógico, né? Ninguém gosta. Ele não gosta de ver pessoas sendo maltratadas, animal sendo maltratado. Mas meu pai gosta muito de fazer uma zoeira, de fazer uma brincadeira. E ele aprendeu muito que hoje em dia tem pessoas que não dá pra ele brincar tanto. Ele sofreu um pouco. Eu tenho certeza que ele sofreu um pouco. A gente sempre, todo mundo sofre. Quando você tem essa personalidade mais brincalhona, você chega num ambiente que você é podado. Você tem que ficar mais assim. É igual hoje onde eu tô trabalhando. E eu vou chegar lá. E aí o que acontece? Depois que eu comecei aí depois da área que eu cheguei lá no telemarketing, eu já tava ficando bem velho, bem cansado na área, né? Pô, chegando dos 12 anos, eu cheguei a trabalhar com suporte técnico. Hoje em dia tinha que mudar, né? Já tinha que ter mudado a lei, né? 12 anos de telemarketing dava aposentadoria. Não, porque 12 anos, cara, trabalhando 12 anos de telemarketing, cara, eu tinha que atender... Tá explicado, tanto cabelo branco. Ué. Quando eu comecei no auxiliarista, a gente tinha um TMA, que é tempo médio de atendimento, eu lembro até hoje, 42 segundos. Era possível? Era. Mas você tinha que ser muito rápido na digitação. Porque o cara ligava, ele falava com a URA, né, que é uma gravação. Quero o telefone da rodoviária. Quero o telefone da biblioteca não sei o quê. Quero o telefone do terminal central. São no máximo 3, né? E aí a pessoa, quando ela tá falando com essa gravação, você escuta tudo. E você escutava de tudo, velho. A gente achando que a gravação era gente xingando a gravação, você achava até engraçado, né? Mas você não podia rir. E aí, a hora que a pessoa chegava pra você fala, você quer mais algum telefone além desse? A pessoa, não. Então anote os números. E você passava. Era esse meu atendimento. Nossa. Isso quando eu comecei lá em 2002. Eu era atendente júnior da Icaso. Então, assim, minha mãe falou assim, esse menino precisa fazer curso. Esse menino é inteligente. A Icaso foi muito boa, não foi? Foi demais, cara. Esse menino, ele é inteligente, ele é nerd, assim. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, esse menino precisa fazer curso. Aí eu fui lá fazer curso. Aí foi onde a Icaso me arrumou um emprego na ACS Call Center. Não é Algartec igual hoje. Entendeu? Outra coisa que eu acho muito genial, essa mudança de nome, mas eu achei complicado na época que aconteceu. É outro momento que é design. Minha visão de design depois que eu me profissionalizei. Mas enfim, era ACS Call Center. E minha mãe também viu pra mim e falou, esse menino tá crescendo. Vou colocar ele pra fazer um esporte. Vou colocar ele no basquete. Ele vai esticar mais. Ele vai jogar bem. Só que aí, mano, eu comecei a jogar basquete. Lá no Gravatais. Eu lembro. E eu ia com a minha bolinha amarela. Eu tinha uma bola amarela. Uma bola amarela, cara. Todo mundo me zoava. E aí eu tinha tem um nome engraçado, né, cara? Heiferson. A galera, Heiferson com essa bola amarela? É Ruffles. Lembra uma batata, né? Amarela. Essa bexiga aí, irmão. Você vai chamar Ruffles, não vai chamar de Ruffles. Cara, e aí... Não tinha como você ficar... Não tinha como você ficar apelando, né? Porque uma coisa que eu aprendi com meu pai foi, se você apelar com o apelido vai pegar. Eu tocava, foda-se. Jogava meu basquete. Mano, eu apanhei, tinha uns caras enormes.
e bom lá. E tinha baixinho, menor que eu, que era bom também. Falei, que isso, mano? E quem treinava a gente era o primo do Cambraia. Não sei se você lembra do Cambraia. Jogava pro Unite. Sei. Cestinha de Uberlândia, na época. E aí, cara, apaixonei com basquete. Não. E aí eu todo mascarado. Eu tinha um tênis. Paramentado. Eu tinha um tênis que era doado da prefeitura, mas eu tinha um tênis de basquete. Podia falar. Meu uniforme era dupla face, que minha mãe custou a pagar, passou um apuro pra ir lá no centro comigo, eu experimentar, comprar. Eu amava, cara, aquilo lá. Aquilo lá pra mim era como se eu fosse um rockstar. De verdade. Falei, eu jogo basquete. Era muito bom, cara. E eu ia com a minha bolinha amarela aqui, assim, ó. Os caras na rua passavam me olhando assim, eu de bandana, bolinha de basquete. E os caras me zoavam. O mascarado. Eu não tava nem aí. Só tava feliz, tava jogando basquete, cara. E aí, quando tinha mais ou menos um ano que eu tava jogando basquete, tava começando a ficar bom. Os moleques do basquete falando bem de mim. Falando, o Rei mandou bem pra caramba, mano. Você viu o Ruffles? Foi lá no alto ontem. Jogamos contra um time do... Acho que era o Batista, Colégio Batista. E foi o meu dia de vingança, porque o cara do Colégio Batista uma vez me deu uma ombrada no estômago. Eu quase desmaiei. Falei, hoje vai ser meu dia. Eu devolvi pra ele essa ombrada. Eu já tava bom, né? O cara era enorme. Tive que pular pra dar uma ombrada? Tive. Mas eu vinguei. História de protagonista de anime, isso aí, entendeu? Normal. Era tudo que na minha cabeça era assim, cara. Mas na época assim. também era desse jeito, cara. Era. Tipo assim, hoje em dia, se você for... Até antigamente, e hoje em dia também, se você for ficar parando pra parar de fazer as coisas porque os outros estão pensando, ou vão pensar, ou vão falar... Você não vai chegar acontece, lá. Você não vai... E é muito difícil hoje em dia. Tem muita gente que... A gente... Não tem como você ser atingido por isso. Você vai ser atingido. Mas é você que escolhe se você quer usar isso como um impulsionamento ou se você quer usar para desistir. Isso mesmo. Porque você já tem aquilo na sua cabeça, não vai dar certo. Aí se você deixa o cara te colocar na sua cabeça que você não realmente vai conseguir, você vai desistir. Então você tem que usar, falei, cara, vou mostrar pra esse filho da mãe que eu dou conta sim. Mas no basquete eu não dei conta porque eu decidi mesmo que eu tinha que ajudar a minha família em casa. Porque na época que eu tava ficando bom no basquete, surgiu um emprego na CS. E não dava pra conciliar os dois. Por quê? Porque o horário não batia. E eu que tinha que escolher. Ou eu continuo jogando basquete, minha família passando dificuldade, ou eu vou trabalhar e ajudo a minha mãe em casa. Entendeu? Ajudo minha mãe e meu pai em casa. Então eu escolhi largar o basquete. Entendeu? Minha mãe... Eu sabia que minha mãe falava assim, não, meu filho, pode continuar fazendo basquete. Mas, cara, não dava. Não tem como você não ver aquilo que tá acontecendo dentro da sua própria casa. Eu fui ensinado assim, cara, entendeu? Eu vi que a realidade da minha família não era a mesma realidade do meu vizinho que tinha a melhor TV, entendeu? O melhor videogame. Eu tinha que ajudar a minha família. Então eu tive que tomar essa decisão. Meu irmão já trabalhava, meu irmão mais velho. E eu tenho meu irmão mais novo, ela não trabalhava ainda. Mas meu irmão mais velho já trabalhava desde cedo, desde os 11 anos meu irmão trabalhava. Entendeu? Então, tipo assim, eu não quero deixar isso só nas costas do meu irmão e dos meus pais. Então, eu quero fazer o meu dinheiro também. E eu tinha vontade de ter meu dinheiro, pô. Eu queria comprar minhas coisinhas. Verdade. Cara. Tanto é que eu fui lá, comprei meu computador do Carrefour, eu comprei minha câmerazinha digital, meu Walkman, comprei um Discman. Cara, eu lembro, Discman era massa, né? Andava com ele pra cima e pra baixo. Não, pô, cara. Eu tinha uma calça balão, que as nossas calças de andar de skate, tinha um bolsão. Aí de um lado eu colocava o Discman e do outro uma bolsa de CD. Mandava um Limp Bizkit aqui no Discman e descia de skate. Aquela avenida ali do São Jorge ali. É o street que a gente fazia, era bom demais. E aí, cara, depois que eu entrei na área de tecnologia, eu comecei a me interessar mais ainda por arte digital, né? E aí eu via muita coisa na internet, né? E ficava muito inspirado. E vontade de fazer aquilo. Eu era colecionador de imagem. E na época nem tinha tanta coisa assim na internet. Nem tinha. Aí eu queria muito fazer aquilo, só que eu não tinha condição de comprar uma mesa digitalizadora. Eu não tinha condição de comprar um PC. E aí, cara, eu tive apoio de muita gente, da minha família, dos meus amigos. Cara, os meus amigos no trabalho, inclusive na época do Helpdesk, um abraço pra todo mundo da época do Helpdesk, eu vou mandar esse link pra todo mundo assistir. Os caras foram muito fera, porque os caras sempre gostavam dos meus desenhos, sempre gostavam de mim. E eu fui na cara de pau e pedi uma ajuda. Galera, quero investir nessa área e quero comprar essa mesa digitalizadora aqui. Eu lembro até hoje, cara. Os caras juntaram a graninha
Eu fiz um link da vaquinha na época. Os caras juntaram a graninha e pagaram metade da minha mesa digitalizadora, cara. De massa. Minha primeira mesa digitalizadora, metade dela foi paga pelos meus colegas de trabalho do Helpdesk lá na Algar. Aí. Isso foi muito massa, cara. Isso é gente como a gente. Sim. E que ó, a Algar prega. Eu sempre gostei muito da Algar, cara. Sempre. E aí, o que acontece? Eles pagaram metade da minha mesa digitalizadora, fiquei muito feliz. E eu pude praticar mais com a mesa digitalizadora. Aí foi onde eu comecei a mexer com design gráfico. Fazer umas coisinhas. Mexer no Corel. E aí eu já tinha afinidade com tecnologia. Eu sabia como um PC funcionava. Eu sabia como comprar um PC bom, né? Que eu podia comprar naquela época. Comprei um notebookzinho da Acer. Top. Entendeu? Notebookzinho da Acer e comecei a trabalhar. Comecei a mexer com o CorelDRAW. Que era onde eu podia chegar. Era o que eu conseguia instalar no meu PCzinho, com a pouca grana que eu tinha. Coloquei o Corel e comecei a praticar, cara. E eu lembro muito bem que na época, no comecinho, a minha esposa fazia faculdade de... Ela já era formada em técnica de enfermagem. Ela é foda, mano. Essa minha mulher é foda pra caramba. Eu não sei como é que ela aguentou o que ela aguentou. Ela tinha terminado de fazer o curso de enfermagem e ela já engatou uma faculdade de gestão hospitalar. A mulher é muito crânio. Ela é muito crânio. E aí, na época, a gente só tinha motinha. A gente morava de favor, que a avó dela se deu uma casa pra nós até nosso apartamento sair. A gente já tava casado e ela tava fazendo um curso numa faculdade que não era 100% presencial, né? Era alguns dias da semana que era presencial. Era na Anhanguera, cara. Massa. E a gente ia de moto depois do trabalho pra lá. E pra economizar gasolina, eu ficava lá na faculdade. Eu não ia pra casa porque não compensava, ia gastar muito gasolina. Então eu ficava lá na faculdade praticando CorelDRAW. Aí Você tava na mesinha. Você tava na mesinha, arrumava a mesa pra mim lá no canto, quietinho. Então, na verdade, você fez a faculdade de design. Eu ia chegar nesse ponto, que quando ela formou, eles fizeram um diploma pra mim. Sério? Sério, eles fizeram. Massa, cara. Eles fizeram que, ó, a gente sabe que você formou junto com ela, toma aqui. Foi muito massa isso, cara. Massa, eles cara. fizeram isso pra mim, foi muito legal. Foi na faculdade da Anhanguera. A Anhanguera. Vamos dar um abraço aí pra galera. E a Anhanguera, ó, formandos da época de não sei quando, mas... a galera me conhecia tudo, eu era parte da turma. E eles viam eu fazendo as coisinhas. E aí surgiu algumas coisinhas pra me fazer. Eu fiz marca da primeira boutique de produtos eróticos de Uberlândia. Porque teve esse movimento. Porque o comércio, ele se reinventa toda hora, cara. Sim. Entendeu? A indústria se reinventa toda hora. E nome, posicionamento, tudo isso vem junto. A gente conhecia muito sex shop. A gente tava cansado de saber que existe sex shop ali, sex shop disso, sex shop aquilo. Aí vi um amigo que trabalhou comigo no Helpdesk, foi um dos que me ajudou na mesinha digitalizadora. Thiago, abraço. O Thiago, ele tava tentando abrir um negócio. Só que ele não queria abrir mais um sex shop. E como ele é um cara muito viajado, ele é muito esperto, ele viu a oportunidade de abrir o primeiro... eu esqueci o nome que eu usei, cara. Boutique. Primeira boutique erótica de Uberlândia. Em Uberlândia não tinha isso. Boutique erótica, que parada diferente, né? Então, na época, quando você falava alguma coisa diferente, com um nome diferente, por mais que seja vendendo o mesmo produto, o mesmo serviço, mas você vem com um nome diferente, o cara já pensa, pô... Não é isso, funciona até hoje. Funciona até hoje. Opa, tem alguma coisa aí. É o famoso gourmetizar. É claro que ele pode entregar algo diferente, claro, até mesmo porque é por isso do nome mudar. O termo mudar. Primeira boutique erótica. Caralho, boutique? Uma parada aí, vamos lá conhecer essa loja? Entendeu? Então, a primeira boutique erótica fui eu que fiz a marca. Se eu olhar a marca hoje e falar assim, porra, que bosta é essa que eu fiz? Dava pra fazer melhor? Dava, mas pra época ficou muito top, mano. Eu fiz no Corel, maluco. E você sabe, né, cara? Você deve mexer com Corel lá na gráfica. Sim. Você deve receber... Eu defendo o Corel até hoje. Eu defendo o seguinte. CorelDRAW e Illustrator é o yin yang. Sim. Você entende o conceito? Porque tem muita coisa no CorelDRAW que o Illustrator podia ter. E a mesma coisa o Corel podia ter muita coisa que tem no Illustrator. E ia ser perfeito. Entendeu? Tanto é que o povo faz muita piada de 1º de abril falando que os dois fundiu. Fundiu, virou o Canva. A galera vai querer matar. Pelo amor de Deus. Não, esses dias eu recebi... Você tá ligado que o Canva é o CapCut do... Exatamente. Mas a gente tem muito Canva por aí, né? Sim. Mas, cara, olha que engraçado. Esses dias eu recebi uma mensagem. Eu fiz uma marca de uma barbearia para um amigo.
Eu nem cobrei. Eu vi o cara tentando, e quando ele criou um Instagram... João Paulo, um abraço, cara, mas me desculpa, vou ter que falar aqui. O João Paulo, ele tava formando como barbeiro e ele queria abrir uma barbearia. Ele colocou lá JP Barbearia. Eu falei, não, João Paulo. Mano, JP Barbearia tem um monte. Não faz isso não, cara. Deixa comigo. Eu vou te entregar um projeto. Podemos usar seu sobrenome? Não, mas o meu sobrenome eu fico meio com medo. Cara, por quê, cara? Olha o seu sobrenome. O sobrenome dele é Salgi. Porra, mano, eu não sei qual é a origem, mas me lembra muito um barbeiro foda da Itália, sei lá, da França. Salgi. Olha isso, mano, que nome forte. Eu acho o nome dele muito forte, achei o nome dele muito presença. Eu falei assim, cara, barbearia hoje mudou muito o conceito. E o conceito que você tem que usar não é mais barbearia ou cabeleireiro. Isso aí já tá saturado há muito tempo, irmão. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer uma marca pra você, vou te apresentar. Você me fala, se você gostar, pode mandar bala, nem vou te cobrar. Se você não gostar... tem nem direito de não gostar. Mas, como é que é? Cavalo dado onde se olha os dentes? Mas, enfim, eu falei, cara, sua barbearia vai chamar... Eu posso até te mostrar uma hora, mas vai chamar Salgi Barbearia Club. Não, isso aí, tudo que você tá falando, eu vou ter que pôr os links lá na descrição pra galera acompanhar. Beleza, eu te passo. Inclusive, tem ali no meu Behance. O que acontece, cara? Por que eu falei isso pra ele? Eu sou um cara muito apaixonado com marca. Eu sempre estudei marca, posicionamento, brand, história da marca, posicionamento, estratégia de marketing. Eu gosto muito de estudar isso, descobrir essas coisas. Do porquê. Aí eu falei pra ele, Salgi Barbearia Clube. Ele ficou assim, mas por que Barbearia Clube? Cara, você vai na barbearia hoje, você não vai só cortar o cabelo, mano. Você tem uma experiência dentro do salão. O que você quer colocar no seu salão? Ah, não, eu quero colocar um freezerzinho com cerveja. Quero colocar uma sinuquinha, se for possível. Então, mano, você vai na barbearia hoje, você vai muito, muito além de cortar o cabelo. Você vai encontrar os parceiros que você encontra todo mês pra cortar o cabelo. Às vezes toda semana, que tem gente que corta toda semana. Você vai lá pra tomar umazinha, trocar uma ideia, enquanto você espera a sua vez de cortar o cabelo. É um clube. Sim. Entendeu, mano? É isso. E homem gosta muito mais de fofocar que mulher. Sacou? As nossas fofocas podem ser diferentes, mas gosta. Falar de futebol, de jogo, de tudo. De mulher. Então, por isso que eu falei pra ele, ó, cara, o conceito da sua barbearia é esse. É um clube. É um clube barbearia. Um clube barbearia. Então eu vou chamar Salgi Barbearia Clube. Eu falei, cara, você tem razão. Ele gostou de até hoje. E aí, ele me mandou mensagem esses dias. Eu achei uma afronta, cara. Escuta essa. Mandou um áudio pra mim. Hey, tinha muito tempo que ele não falava comigo. Hey, me ajuda aqui, cara. O cara da gráfica aqui, não sei se era gráfica não, mas ele falou assim, mandei fazer umas camisas. E o cara que vai fazer as camisas pra mim, falou pra mim que preciso mudar a cor do minha logo. Porque eu pedi fazer a camisa amarela e uma preta. E aí eu mandei a imagem pra ele, eu até mandei essa imagem aqui. Ele falou que não tem como mudar a cor porque é a imagem, ele precisa dela vetorizada. Eu falei, não, tranquilo, eu mando pra você aqui, eu faço um PDF e mando, e que o PDF já resolve pra ele. Ele consegue abrir qualquer plataforma aí de vetor. Não, beleza, mas me manda também desse jeito aqui, porque olha que o áudio que ele mandou. Aí o áudio, o cara fala assim, olha, essas marcas assim, ó, geralmente quem faz no Canva, aí lá no... O cara me desmereceu, maluco. O cara não me conhece, tudo bem. Não, só dele contar a história de que não pagou pela marca, já falar, fez no Canva. Mas eu acho que ele nem contou pro cara que não pagou. Mas enfim, eu achei uma afronta o cara falar isso. O cara falou, ó, geralmente o cara faz no Canva, no Canva tem como exportar em PDF, aí dá pra mim alterar. O cara que falou nem sabe que foi feito um dos maiores designers de Uberlândia. Quem me dera se fosse um dos maiores. Ah, para. Mano, aí o cara falou isso, eu fiquei incomodado, mas eu falei assim, não precisa eu falar pro cara, né, que eu sou profissional, que eu fiz, não precisa, né, mas eu fiquei mordido, cara. Eu não dou conta. Aí eu brinquei com ele, mas pode falar pro seu amigo aí, pro seu fornecedor aí, que quem fez foi um profissional, tá? E foi no Illustrator que eu fiz, tá bom? Fala pra ele aí. Mas eu falei pra ele, brincando, cara, não precisa falar isso não, mas toma aqui, ó. Aí eu entreguei pra ele a marca dele de novo, no PDF. Cliente nunca salva. Com 3 cores, cliente nunca salva, mas enfim. O João Paulo é meu parceiro, ele é por causa da família, e sempre que ele precisar eu vou ajudar ele. Mas, enfim. Cara, é muita história até chegar aqui, eu ficar falando assim, cara, eu não mexo com Canva. Então, pra poder falar isso, foi muita história, cara. Então, quando eu tava lá no telemarketing já cansado e fui demitido, que inclusive
o cara que me demitiu. Mano, pensa se o Canva cresce e sua filha trabalha com ele. Não, você acha que não vai rolar isso? É lógico que ela vai trabalhar com Canva, mano. Mano, da mesma forma que os outros profissionais zoavam a gente de usar certos aplicativos. Cara. Mas É assim... o futuro. Mas eu fico falando mal do Canva, cara, mas se o cara Às vezes, nem é Canva, às vezes o Paint vai ressurgir, né? Ué, a Sofia, das cinzas. A Sofia, minha filha, usa o Paint todo dia. E ela faz uns trem que eu não sabia que dava pra fazer. Não, hoje em dia o Paint tá muito mais moderno que aquela época. Tem até camada o Então, negócio. Minha filha, ela pega os desenhos no Pinterest lá, os rascunhos no Pinterest, joga no Paint. Aí eu ensinei pra ela esses dias, minha filha, coloca a camada aqui, ó. Aí nessa camada você faz o line art. Aí nessa outra camada você vai colorir. Vai separando por camada, que se você errar, você pode voltar. Aí, cara, eu falo mal do Canva, mas assim, o Canva, ele... Se o cara for criativo, ele consegue fazer muita coisa legal no Canva. E trouxe acessibilidade, né? Exatamente. Ajuda muito... Você não precisa nem de computador pra fazer arte. Então, ajuda muito cara que tem uma lojinha e que ele quer estar presente no digital, entendeu? Sim. E ele não tem condição de pagar um profissional na área. Então, ajuda muito. Mas é uma ferramenta de design como qualquer outra, só não tem tantos recursos igual os que a gente tem no pacote Adobe. E, na verdade, também as pessoas que usam não têm conhecimento para extrair o que ela fez da forma correta. Exatamente. Porque se a pessoa paga... Isso é o que diferencia. Isso é o que diferencia. Se a pessoa paga o aplicativo, vai lá e baixa da forma que é para ser utilizado... Porque, claro, o Canva quer ganhar dinheiro também, então ele não vai deixar o cara usar de graça e ficar salvando imagem em alta definição editável para a torta direita. Nem o ChatGPT hoje faz isso. Nem o ChatGPT. Pois é, cara. E aí, quando eu fui mandado embora lá da Algar, que inclusive o Rodrigo, eu chorei muito na época que fui mandado embora, porque eu fiquei com medo de ficar desempregado. Minha mulher tava grávida, não sei o quê. Não, minto, minha mulher ainda não tava grávida. Eu tinha muito medo de não conseguir emprego, cara. Mas uma das melhores coisas que o Antônio fez na minha vida, o Rodrigo, na verdade, o Rodrigo fez na minha vida foi me mandar embora. Porque eu lembro direitinho, cara, que quando ele me mandou embora, ele falou: cara, você teve muita oportunidade aqui dentro, você concorda comigo? Eu falei: concordo, cara. Realmente, eu tava improdutivo, não sei porque, sei lá, na época eu não tinha burnout, mas provavelmente eu tava com burnout. E aí ele conversou comigo, porque eu fui atrás dele, pedi pra ele mais uma chance. E ele falou: cara, você teve muita oportunidade, não tá dando mais pra dar oportunidade. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na sua vida nessa sua área de design aí, de desenho e tal. Ele não falou design, ele falou desenho na época, porque os caras não entendiam muito sobre isso. Aí eu só olhei pra ele assim, cara, mas eu tava muito chateado. Eu olhei pra ele assim: beleza, então. E fui mandando embora. Peguei um acertinho maroto. 12 anos. Nossa, que isso. Sociedade. Ajudou bastante. E aí, cara, eu já trabalhava como designer nessa época, eu fui mandando embora. Só que eu trabalhava meio período. Eu não sei quem foi, cara, que me deu essa... Ah, lembro, cara. Eu já tinha feito faculdade. Eu tinha começado a faculdade na Exanc, de design. E eu conheci algumas pessoas, fiz um network. Engraçado que quando eu comecei a fazer faculdade na Exanc, de design... Cara, a Exanc é uma faculdade excelente. Só que a grade horária do profissional de design, do estudante de design, ela é um pouco complicada. Por quê? Você vai mexer design só no finalzinho do curso, que você vai botar a mão na massa. Porque a Exanc te dá primeiro toda a teoria do marketing, da publicidade e propaganda, um pouco de fotografia, um pouco de desenho, um monte de coisa que o designer não quer ver. Ele quer ir lá no Photoshop, pô. Quer ir lá já mexeram só. Então, quando eu entrei lá na Exanc, fazer faculdade, falei, cara, foi um amigo meu que falou isso pra mim: hey, tem um curso aqui na Exanc que é a sua cara. Aí eu fui procurar os cursos na Exanc e ele falou, eu falei assim pra ele: uai, mas é publicidade e propaganda? Ele: não, eu acho que é melhor você fazer design gráfico. É o Altair, inclusive Altair, abraço, trabalhou comigo lá na Algar, na época, no 102, parceiraço meu. Hoje ele tá com dengue, tá internado. Cara, melhoras pra você. Melhoras. E aí ele falou: cara, faz design gráfico, você vai se dar bem. Eu falei: cara, vou lá. Só que quando eu cheguei nessa época na Exanc, eu nunca tinha aberto no Photoshop na minha vida. Lembra do Picasa? Lembro. Meu negócio era Picasa. Era o PixArt. Era esses programinha de PC vagabundo que você ficava montando Comprava um CD lá com 1.000 e tantos jogos e um aplicativozinho. Cara, e engraçado que eu era muito audiovisual antes de fazer design gráfico. Sabe por quê? Eu fazia muito DVD, cara.
Eu tinha um PC em casa, gravava DVD, eu falei, vou fazer uns DVD legal. Já era videomaker. Já era videomaker. O que eu fazia? Eu pegava os clipes legal. Por que você não virou youtuber? Ai, Né? Hoje eu tô tentando. Ia ser um dos primeiros de Uberlândia. Hoje eu tô tentando. Você ia junto com o gente do Charles.com, o Ricardo. Maurício Ricardo. Mano, Maurício Ricardo foi uma... Pra mim foi uma das inspirações também. Pioneiro. Foi Inspiração pioneiro. também, que isso, demais. Mano, eu cansava de baixar as charges dele. Muito porque legal, você podia baixar, a internet era 156 KB. Nossa, Você baixar, era uma novela. Cara, até hoje, ele diminuiu, mas as charges, que quando ele solta a charge, meu amigo, você pode preparar. Então, era tipo assim... Era tipo seriado, né, cara? Que a gente espera hoje sair episódio. Sim. E quando entrou o BBB, estourou, cara. Quando começou o Big Brother lá atrás, os primeiros, ele começou a fazer as charges dos episódios do Big Brother. Nossa, mano, Maurício realmente foi um cara que inspirou bastante. Nossa, mano, eu lembro das charges que ele fazia com aqueles dois amigos, que via entrando em atrapalhar. Pra mim, aquilo era uma série, velho. É, mano. Melhor que série de Netflix. Era. Não. É uns gatilhos que não tá nem E eu digo mais, se eu não tô enganado, esse cara serviu de inspiração pra muita gente no Brasil. Muita. Os caras que faziam a Havaiana de Pau. Sim. Os irmãos Piologo. Parece que eles começaram na mesma época, mas eu acho que o Maurício Ricardo começou primeiro. Então, também acho. Por isso que eu acho que eles inspiraram muito. O Maurício Ricardo inspirou muito essa galera. Entendeu? Essa animação sem muita beleza, mas cheia de graça, entendeu? Cara, é até foda falar um trem desse, né? Mas eu acho que o site lá do Havaianas de Pau, até esqueci, o Mundo Canibal. Mundo Canibal. Acho que o TikTok deve muito a ele. É, né? Você lembra o tanto que eles colocavam aqueles videozinhos curtos de vídeo cacetada, de coisa. Cara, você ia horas vendo aquilo lá, cara. Muito, cara. Então era o Maurício Ricardo com vezes. as charges. Era repetido. As charges e o Mundo Canibal vinha com aquelas vídeo cacetada lá. As piadinhas de Trapalhões. Sim. Sabe, estilo Trapalhões. Partoba. Nossa, mano, Partoba. O Partoba. Hoje você fica o quê? No Reels do Instagram. Antigamente. Vendo um monte de Partoba. De Partoba, né? Realmente. É muito engraçado, cara. Eu tenho certeza que os chineses estavam vigiando. Cara, e essa parada dessa época aí, que eu entrei na Zank, eu não sabia mexer com isso. Tanto é que eu desisti da faculdade no comecinho. Eu não cheguei nem no terceiro período. Eu desisti. Falei, não, cara, tô muito despreparado pra isso aqui. Aí eu fui fazer um curso na Prepara Cursos, que nem existe mais hoje, eu acho. Acho que não. Prepara Cursos, fui lá fazer um curso de design lá. Aí lá eu aprendi... Olha só, você vai pirar. Lá eu aprendi InDesign, Photoshop, CorelDRAW, porque eles não tinham licença do Illustrator, e Flash. Nossa, mano. Destravou a memória. Flash. Maurício Ricardo era Flash. Era Flash. E eu também brinquei com o Flash. Nossa, cara. Flash, mano, eu fiz um jogo no Flash. Eu lembro. Nossa, dava pra Eu fiz um jogo no massa, Flash. Cara. E aí, tipo assim, inclusive meu professor, um dos meus professores, virou um parceiraço. Meus dois professores que eu tive virou parceiraço mesmo. Mas um deles, eu reencontrei ele na gráfica aqui, ó, aqui perto, que chama Cop Center. Cop Center. Sei. Eu tô lá imprimindo uns etiquetinhos pro caderno da minha filha, que eu fiz, né? Eu mesmo ilustrei e fiz. E tamo lá imprimindo. Eu tô vendo o cara andando pra lá e pra cá, sentar na mesa, fazendo arte final. Falei, cara, eu conheci aquele cara ali. Qual que é o nome dele? Eu não lembro o nome dele, cara. E na época eu não lembrei também, na hora que eu fui lá na loja. Não, mas lá, o pessoal do Cop Center eu conheço, vou saber. Ele é gente fina demais, cara. Ele é um cara muito massa. E aí ele me viu fazendo os treinos Flash. Por que eu fazia no curso? O curso era aqueles cursos... ensinar uma ferramenta. O que a ferramenta era uma faz? ferramentinha que ficava mostrando pra você. Aí você tinha que clicar, era interativo. Não era coisa assim, faça isso aqui. Não era o professor. Não. Tinha os professores. Tinha os professores, mas você já pegou a época que começou com videoaula dentro das... Isso. Mano, pra mim... Cara, nessa época, pra mim, eu achava que o povo tava roubando dinheiro do povo.
Não, porque eu dava aula na época, não sei se você lembra. Antes de começar, eu dava aula de informática. Eu trabalhava como instrutor de informática, então eu dava aula pro pessoal Eu lembro dessa época aí. de informática básica e tal. Então eu pegava e ensinava a pessoa. Sim. Aí o pessoal começou a vir com esses cursos de videoaula. Você pagava pra ir pro curso pra ficar vendo vídeo. Nossa, cara, eu sempre achei... E a maioria das pessoas assistia no YouTube também. Aí, tipo assim, hoje eu aprendo vendo um vídeo no YouTube e que, tipo assim, veio tudo disso daí antigamente. Os caras pegaram, formataram as aulas em vídeo e começaram a vender nas escolas. Pois é. Não, e aí, cara, os professores lá, eles sabiam fazer as coisas. Então, eu pedia ajuda pra eles direto, né? Mas quando ele me viu fazendo o jogo, ele virou pra mim assim, cara, você tá tendo aula de reforço aonde? Eu falei, não tô tendo aula de reforço, não. Mas por que você tá fazendo uns trem tão legal, assim, tão diferente? Eu falei, porque aqui no curso fala pra mim fazer de um jeito, eu tento exercitar de outro pra ver se eu realmente aprendi. Era isso que eu fazia. Porque não adianta nada você ficar fazendo igualzinho, tá fazendo a ferramenta mandando você fazer. Se você aprendeu a fazer aquilo, você vai mudar. Aí o que eu fazia? Aqui você vai fazer uma bola. Aí que em vez de fazer uma bola, eu pegava um personagem PNG lá na internet e colocava no lugar da bola. Aí você lembra do desenho Futurama? Lembro demais da conta. Na época eu assistia muito, eu e minha esposa. Eu e minha esposa, a gente assistia todo dia. Aí a gente tava muito viciado em Futurama. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um jogo do Futurama. Aí eu fiz um jogo do Futurama. Aí eu coloquei os personagens um do lado do outro, dando tirinho, coisa e tal. Eu fiz um Flash isso aí, cara. Os caras acharam barato. Não, e só de você ter feito essa mudança, sabe? Tinha vários joguinhos no Flash, de canhãozinho que você tirava um no outro. Eu tinha feito um jogo na época que eu chamei Need for Speed 6. Quando acaba os gráficos. Era um quadradinho que você tinha que ficar mudando de um lado pro outro. Aí, que da hora. Cara, o Flash, assim, a gente percebia que era difícil usar ele, né, nas coisas. Tinha muitos sites que era pesadíssimo por causa do Flash. Mas era o único recurso na época que a gente tinha pra deixar as coisas mais criativas. E quando tiraram o Flash também, eu senti, viu? Não, foi chato. Foda. Mas aí quando tiraram o Flash, foi o quê? Quando entrou o HTML, né? O HTML já começou a ficar evoluído. Aí o Flash foi saindo. Eu acho que não foi nem HTML, foi outra linguagem. Cara. Foi outra linguagem? De programação eu não me entendo muito não, mas saiu o Flash e entrou uma outra linguagem aí que eu não sei. Depois vocês podem corrigir aí, tá? Pode pôr nos comentários e corrigir a gente. Mas eu lembro que foi uma parada assim que revolucionou bastante. Tipo assim, o Flash ficou pra trás. Ficou muito mais leve. E muita gente ficou resistente ainda, né? Sim. Porque muita gente já estava acostumada a usar o Flash e já conseguia fazer as alterações no Flash. Só que o site ficava muito pesado. Aí, consequentemente, o seu público não queria mais mexer no seu site. Não queria acessar mais o seu site. Queria o seu concorrente porque o site carregava mais rápido. Porque não usava mais Flash. Ao tanto que as coisas vão mudando. Aquele papo de novo. Então aí, cara, eu fiz o curso na Prepara Curso. Me profissionalizei um pouquinho melhor, né? Em questão de ferramenta. Aprendi a mexer com o Illustrator depois, né? O que acontece? Eu já trabalhava, igual eu falei, metade do período, telemarketing, e a outra metade numa agência de publicidade. Era uma agência pequena, chamava Ponto Focal. E nessa agência a gente atendia alguns clientes, que inclusive deles era o Supermax. Fazia o jornalzinho de oferta. Nossa senhora. Nem me fala jornal de oferta. Não, meu irmão, sofri demais com aquilo lá, parça. Sofri demais. Eu nem vou citar nomes aqui, porque rolou um ódio de algumas pessoas. Mas como que não fica com ódio, cara? Mano, é praticamente desumano. Porque não tem as facilidades que tem hoje, né? As possibilidades de você automatizar as coisas, era tudo na unha. Pois é. Mas aí, cara, o que acontece? Quando eu entrei na Ponto Focal, eu acho que ali foi onde eu comecei a me profissionalizar de verdade. Porque, cara, não adianta. Você pode estudar o tanto que for na faculdade. Você pode fazer cursos que for. Mas o que te ensina mesmo é a raça, meu amigo. É quando você senta na cadeirinha e fala assim, sua carteira tá assinada, trabalhe. Você entendeu? E aí você tem que ser esperto. Você tem que colar nos caras que já tá lá há muito tempo. Então eu colei no Carlinhos, que era um cara que trabalhava comigo lá na Ponto Focal. Um cantor de rock, metal, maneiríssimo. O Carlinhos, hoje ele é da 4PS, não é isso? Eu acho que é. O Carlinhos, já te chamei pra você sentar aqui. Mesmo? Você Já chamou o Carlinhos? Já. O Carlinhos é cliente nosso. 4PS é a empresa dele, né, inclusive. A empresa dele. Carlinhos, gente fina pra caramba. Dos dread. Isso. Toca os metal, vai lá no estúdio do Preto. Ele mesmo, cara. Carlinhos, ó, abraço, irmão.
Se você não vir aqui, Carlinhos, a gente vai ter que ir te pegar Nós vamos de buscar pau. ele, vai buscar ele. Então o Carlinhos foi um dos caras que me ensinou muito, cara. O Carlinhos só mexia com o Corel. E eu tava aprendendo Illustrator. Eu tava saindo do Corel porque eu queria aprender Illustrator. Eu e o Carlinhos, a gente trabalhou junto também. Pois é. Aí o Carlinhos me ensinou muita coisa do Corel, mas me ensinou muita coisa sobre diagramação, sobre criação de jornal de ofertas. Ele me ensinou muito. E também tinha uma menina chamada Júlia Maia, que trabalhava comigo na Ponto Focal. Uma garota muito exemplar, cara. Ela era muito organizada. Ela prezava muito por isso. E foi uma coisa que ela me ensinou, foi organização. Essa mina me ensinou como ser um cara, um designer organizado. Desde pasta de arquivo até camada de Photoshop. Nossa. Ela implantou em mim essa enjoeira que muita gente não gosta. Não, eu odeio. Organizar camada. Meu amigo, se eu pego um arquivo alheio de Photoshop, eu vou xingar o cara até a quinta geração. Vai. Se Meu foi amigo, eu porque- que fiz a arte, você vai xingar mais ainda. Porque não vai ter nem camada. Então, é aquela história, né, cara? Porque, tipo assim, se você pega igual o site, quando o cara vai criar um site, muito bonito, aí você vai ver o código dele, né? Aquele tanto de código assim, né? Mano, é o background da parada toda. É claro que você vai entregar um trabalho excelente. E é difícil você cobrar uma organização de camada de Photoshop quando o cara tá focado Na criação, na no criação, criativo. né? Entendeu? Então, o que eu aprendi? E eu acho muito bom isso, porque eu fui extraindo de todo mundo que passou na minha história profissional, eu fui extraindo o melhor delas. Eu aprendi muito isso. Então, se a Júlia me ensinou a ser organizado, eu vou pegar essa parte dela e vou usar na minha profissão pro resto da vida. E aí, eu aprendi o quê? Cara, organização é importante. Por que ela é importante? Lá na frente, eu fui compreender por que ela é importante. E hoje eu passo isso para todo mundo que trabalha. Todo mundo que trabalha comigo lá, hoje, no meu trabalho, que é júnior, que tá começando agora, ou que não é tão experiente quanto eu ensino isso, cara. Por que é importante você manter organizado? Eu falo organização de tudo. Não só das camadas do Photoshop. Porque isso vai te economizar tempo. Muito. Muito tempo. Eu aprendi isso agora com o podcast. Pois é. Tá vendo? Isso é pra tudo, cara. A organização é muito importante porque você ganha tempo. Ah, nossa, mas você vai me cobrar 5 mil reais pra fazer isso que você faz em uma semana? Ué, mano, eu estudei pra poder te cobrar isso em uma semana. Entendeu? É isso. Você estudou, você aprendeu pra isso. Então, eu cito a Júlia porque foi ela que me ensinou de maneira indireta como ser organizado. Cara, quando eu cheguei na Ponto Focal pra fazer jornal, eu não sabia nada. E eles me ensinaram tudo que eu precisava saber. Ainda tinha muita coisa pra aprender? Tinha. Mas pra mim aquilo já era muita coisa porque eu não sabia nada. Então, na Ponto Focal, eu ganhava 500 reais, cara, pra trabalhar lá meio período. Entendeu? E eu era cobrado como um designer que tinha que entregar as coisas, tinha que ser rápido. Fiz campanha de Natal pra Casa do Salgado, né? Fiquei criticando o trabalho alheio dos outros lá também, achando que eu já era estrelinha. Não, sempre. Nossa, Isso aí não pode faltar. Não, e aí, cara, a Ponto Focal me ensinou tudo isso, né? Essa base. E aí, eu saí da Algar e, em consequência, saí da Ponto Focal, porque eu precisava começar a deslanchar mesmo nessa área de design. E aí eu encontrei uma oportunidade numa outra agência que chamava Grupo Creative, que é do meu saudoso mestre e professor da Exanc também, Marcelo Sene. Abraço, meu parça. Ele me deu oportunidade lá, cara. Eu era muito júnior ainda. E aí eu comecei a trampar lá. E lá eu conheci uns fera. Mano, eu conheci uns fera, que inclusive é uns que você pode chamar aqui. Talvez você conheça alguns. Que era arte finalista lá no Grupo Creative e já trabalhou em algumas gráficas. Como é que era o nome dele, cara? Era um baixinho. Ele era um arte finalista muito fera, ele me ensinou muita coisa, cara. Nome difícil? Não, não é não. Nossa, cara, me fugiu o nome dele agora. Que você lembrar, a gente já pôr nos comentários que aí a gente já Não, chama ele era também. muito fera, eu queria citar ele aqui porque ele me ensinou umas coisas muito massa. Ele era arte finalista e ele era baixinho assim, e ele me ensinou muita coisa sobre arte final. Por quê, cara? Porque ele é o cara que tava dentro da gráfica. Então ele tava... A parte de finalizar o material. Então né? tipo assim, eu fazia o jornal, ou fazia uma revista, entregava pra ele, ou fazia um livro, ou sei lá, qualquer coisa que tivesse uma finalização de
Fechamento de fechamento de arquivo. Ele me ensinou tudo isso, cara. Hoje eu sei fechar arquivo por causa dele. Tipo assim... Faca de caixa. Não, eu falo pro pessoal, porque tem muita gente que tá vindo agora que tá sendo design que não tem esse contato. Que é o contato justamente com a ponta final, que é a gráfica. Exatamente. Então tem muito design de agência que manda o material, mas não entende o processo final. Por isso que eu falei aqui mais cedo que a gente tem que fazer visita técnica. Sim. E isso eu falo desde a época que eu trabalhava na agência. Só que a correria, nunca me surgiu a oportunidade de reunir a galera e falar assim, vamos lá na Fácil de Imprimir, conhecer o pessoal lá, vamos conhecer o processo deles, perguntar como é que eles gostam de receber o arquivo. Sim. Esse é o intuito da Inspira Print. Trazer esse conhecimento pra galera. E é uma coisa que eu queria que eu tenho que falar, cara, esse podcast seu aqui é um negócio que eu não vi ainda. Deve ter, mas eu nunca vi. Entendeu? Igual você tá fazendo aqui. Trazer esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo, é muito interessante, cara. Você conhecer um pouco mais desse universo de maneira tão prática, igual um podcast, entendeu? Sim. A ideia do podcast, cara, veio de supetão. Eu fiz o evento para reunir a galera, aí o Forelha me manda me solta um store que ele montou esse estúdio aqui. E antes dele montar o estúdio, eu chamei ele para ir lá na Fácil de Imprimir, porque eu queria montar lá uma sala para mim gravar os meus vídeos de ensinando os clientes. Que é os vídeos que eu já faço na Fácil de Imprimir. Eu já vi alguns vídeos seus. Aí ele foi lá e falou, Max, isso aqui não dá muito certo não, porque tem muito ruído, você não vai conseguir abafar. E tinha um compressor de baixo da minha sala. Aí até tinha desistido da ideia. Aí na hora que ele mandou, eu falei, ia rapaz, agora vai dar certo. Aí eu colei aqui. E o cara ele fez tudo no mocado e te mostrou? Fiz, isso aqui tudo foi ele que construiu na mão. Que isso, mano. Ele é engenheiro elétrico, soldador, trabalha com som. Eu tô com dois Rodrigo Hilbert aqui, ué. Pelo amor de Deus. É um canivete suíço. Pelo amor de Deus. Aí eu até fico zoando ele, que ele fica fazendo mezanino. Falei assim, rapaz, vai ficar rico fazendo mezanino. Ué. Não, cara, eu vou chegar num ponto dessa minha carreira aqui. Eu falo carreira, parece que eu sou um cara muito famoso, né? Enfim. Cara, depois que eu saí da Ponto Focal, fui pro Grupo Criativo. Lá no Grupo Criativo, conheci esse cara que é arte finalista, que era muito foda. Conheci o André Matias. Não, André Mesquita, desculpa. André Mesquita. Conhece, né? Uhum. Diagramador excelentíssimo. Se você falar pra mim, quem que é o cara de diagramação? André Mesquita. Diagramação, André Mesquita. Procura esse cara, que esse cara é o fera. Eu aprendi a abrir o InDesign lá na Prepara Curso. Mas usar ele foi o André Mesquita. O cara é o brabo. André, abração, cara. Toda vez que tem alguém que me procura, preciso fazer, sei lá, livro pra escola. E eu falo assim, cara, e essa bomba eu não dou conta de pegar sozinho, não. Eu já mando mensagem pro André. Aí eu sei André, o tanto que é tenso. Aí eu falo, André, tem uma oportunidade dessa. Não, eu fico brincando. Falo, você acha que fazer uma artezinha pra fazer encaixe de caixa é difícil? Vai fazer uma diagramação. Vai pegar e fazer uma folha formato 2 virar 16 páginas. Outro cara fera também, esse já é mais de copyright, eu detesto ficar falando termo em inglês, cara, mas enfim. Eu também. Nossa, cara, me dá uma preguiça. Tem que mudar muito o meu mindset. Nossa, fica parecendo coach, cara. Mas enfim, copywriter, o redator, né, Anderson Tissa. Você conhece? Não. Anderson Tissa é um cara que já trabalhou em rádio, é um cara fera da publicidade de Uberlândia, que eu admiro muito, me ensinou muita coisa, inclusive. A gente trocava muita ideia, a gente chegou a trocar ideia de fazer história em quadrinho junto. Massa. Mas nunca andou, né? Porque a gente só ficava sonhando, enfim. Fez muita coisa comigo, me ensinou muita coisa. Agora dá pra fazer rapidinho. Pois é. Os traços você já tem, o roteiro é só fazer. Aprendi muito com o Anderson Tissa, cara, ele me ensinou muita coisa. Além também do Marcelo Ceni, né, cara? Ele me ensinava na faculdade e me ensinava no trabalho, entendeu? Porque ele era correria total, o Marcelo Ceni. Sem contar os atendentes, né? Como é que é? Executivo de conta que chama hoje. Os caras que iam lá nos clientes. Tinha a Tatiane, que hoje ela é dona da pizzaria mais top de Uberlândia, que é a La Calzone. Nossa, mano, se um dia você quiser fazer uma pizza... Não, se um dia quiser trazer uma pizza pra gente aqui comer no podcast... La Calzone. A gente vem fazer outro episódio, vem você e traz ela também. Pizza de verdade,
Pizza mesmo. Não é essas brasileiras que o povo inventa, não. Que o brasileiro inventou, não. Pizza. La Calzone, cara. Vai na fé. Assim, você vai pagar por uma experiência excelente. Então, é um investimento, digamos assim. Aham. Toda vez que eu tenho oportunidade, que tem uma graninha, eu peço pizza na La Calzone. Porque é top, mano. Saborosíssimo. Vou A experimentar. Tatiane, que é uma das donas da La Calzone hoje, ela trabalhou comigo lá no Grupo Criativo, na agência. E ela também é uma excelente profissional, cara, de atendimento. Ela é excelente, mano. Ela manja muito de publicidade e propaganda. Ela é excelente. Outras pessoas que eu queria citar aqui, eu não lembro agora todos os nomes, mas essas são as principais, que sempre tenho na minha cabeça todo dia. Todo dia que eu tô trabalhando, eu lembro dessas pessoas, entendeu? Sem contar as pessoas que eu trabalho hoje, né? Que não é tão, assim, da mesma época que eu, mas tem alguns que são. Igual o Ezio Lima, que trabalha comigo, grande parceiro lá no meu trampo hoje. Tá lá ralando enquanto eu tô de férias. O Ezio Lima também é um cara que da época de publicidade, trabalhou em agência de publicidade, é um cara muito bom também. Ele me ensina muita coisa hoje também. E ele aprende muita coisa hoje também, porque a gente tem que ficar aprendendo também. Mas aí quando eu entrei na Grupo Criativo, a gente teve muita história lá, cara. Eu aprendi muita coisa lá, mas eu fiquei pouco tempo nessa primeira vez que eu fui pro Grupo Criativo. Foi a primeira agência grande. Porque ela tinha muita conta. A gente atendia o Martins lá. A gente atendia supermercados grandes lá dentro do Grupo Criativo. Tinha a Real Motopeças também que a gente atendia lá. E assim, cara, a experiência dentro de uma agência é totalmente diferente. Porque você aprende várias coisas. Processo é muito importante dentro da agência de publicidade. Processo de tudo, de tudo. Sim. Desde quando chega o briefing, a reunião com o cliente, como apresentar para o cliente, entendeu? Como recepcionar o cliente. Tem também o Wesley, que trabalhou lá comigo no Grupo Criativo, ele tem a própria agência dele, que ele é um cara que inspira muito também. Hoje ele abriu a X-Idea, que é uma agência de publicidade em Uberlândia, só que hoje ele parece que fundiu com outro parceiro aí e criou uma outra empresa que tá bombando também, e um cara muito excelente também, Wesley Borges. E aí, cara, eu saí do Grupo Criativo. Na época, quando eu saí, eu fiquei meio chateado, porque eu tava muito esperançoso em crescer lá dentro. Mas eu não fiquei chateado com as pessoas, eu fiquei chateado por ter perdido essa oportunidade, né? E aí o Tissa, na calada da noite, sem falar nada com ninguém, Tissa é muito... Eu acho que eu não sei disso, mas eu sei, que me contaram depois. Bateu um fone pro Lucas. Lucas Alexandre Jesus, que é um cara que você tem que chamar aqui, viu? Todos esses aí eu vou ter que chamar. Talvez você não conheça o Lucas. Não conheço. Mas se você vê ele, você vê uma foto dele, você vai falar, não, acho que eu já vi esse cara em algum lugar. O Lucas é um cara, ele é mais novo que eu, mas ele parece que tem muito mais experiência na área de design do que eu. Porque o cara ele é muito, cara, ele é intenso, assim. O Lucas, ele encara a parada sem medo. Ele é uma criança no mundo corporativo. Ele não tem medo de cair e machucar, mano. Nossa. Se ele quer subir em cima de um prédio, ele vai subir sem medo de machucar. Entendeu? Entendi. Ele é impossível, mas ele é um impossível que lá no final ele faz dar certo. Ele rala pra dar certo. O Lucas é um compadre, né? Eu sou o padrinho do filho dele e eles são padrinhos da nossa filha. Então não tem nem como ele vir aqui sem Não, você. ele é da família. Tem que vir os dois juntos. Eu vou te contar a história do porque Lucas. aí o papo rende. Vou te contar a história do Lucas agora, você vai achar até engraçado. Eu conheci o Lucas, o Tissa ligou pro Lucas e falou, Lucas, sai um cara daqui do Grupo Criativo, que o nome dele é Heiferson. Ele é um cara que não é muito bom, não. Eu imagino que deve ter falado assim, ele é muito bom não, mas eu vejo potencial no garoto. Ele é interessado. Eu falei, não, nós estamos precisando aqui na Blues. Você chegou a conhecer a agência Blues Comunicação? Já ouvi falar. Conhecer não, mas já ouvi falar. A Blues Comunicação. Não, estamos precisando de um júnior aqui, manda pra cá. Aí fui lá ver, né, de qual que é. Fiquei esperançoso de novo. E a hora que eu entrei na Blues, era outro tipo de agência, mano. Era uma pegada diferente. Só o nome você já vê, né? Pô, Blues. Blues no estilo musical, né? E o pessoal não percebe que, tipo assim, por mais que seja agência, mesmo tipo de empresa, tem perfis diferentes. Tem perfis muda diferentes. tudo. Clientes diferentes, a maneira de abordar diferente, entendeu? Processos diferentes. E isso é muito enriquecedor pro profissional, né? Lá no Grupo Criativo, acho que eu fiquei uns 3 meses. Nem cheguei a assinar a carteira. E aí eu fui pra Blues, cara. O dono da Blues é um cara muito humano, muito massa, o Fabiano.
Fabiano Nardini. Esse Nardini é um nome que é bem... A família Nardini tem a Casa da Bisa aqui. Aham. Comida excelentíssima. Cara, que comida boa a Casa da Bisa. Enfim, o Fabiano Nardini era dono da Blues e o pessoal que ficava lá ajudando o Fabiano na época, hoje o Fabiano ele foi embora, tá lá na Caraíva, tá vivendo um sonho dele. Ele é muito massa esse cara. E aí quem cuidava era a Carol, o Vitor Freitas, o Mário também dava um apoio lá. E o Lucas era um designer, né? Já tinha história lá na Blues, ele me inseriu lá, me levou pro time lá. Deu certo eu ficar lá. Colei com o Lucas me ensinou de verdade publicidade e propaganda. O Lucas, o Vitor Freitas, que hoje ele tem a própria agência também, junto com a Carol. O Mário também me ensinou bastante coisa. Inclusive pro Mário eu fiz uma ilustração do Batman A3 na mão, estilo Jim Lee. Massa. Eu falei assim, você curte Batman? Não, eu vou fazer um trem pra você. Aí eu fiz uma ilustração pra ele. Eu nem ia cobrar. Não. Eu tava fazendo por hobby, porque tirei foto, fiz um monte de coisa. E a hora que eu entreguei pra ele, ele me veio com um encadernado do Thor. Topíssima. Me deu de presente. Falei, cara, aquilo ali pra mim... Eu sou colecionador de quadrinhos, né, cara? Aquilo ali pra mim, falei, nossa, mano, obrigado demais. Eu abracei ele assim, foi massa. Mas aí, né, cara, na Blues, eu aprendi publicidade de verdade, a correria de uma agência de publicidade. Não que no grupo criativo eu não tenha aprendido alguma coisa, mas é porque no grupo criativo eu fiquei 3 meses. Né? Já na Blues eu fiquei mais de 1 ano, cara. Fiquei mais de 1 ano lá trabalhando. Entendeu? E aí, cara, eu aprendi muita coisa na Blues. Fiz jornal de ofertas pro Deville, cara. Eu fazia cada capa bonita, mano, pro jornal de ofertas. Eu falei assim, cara, como que foi eu que fiz isso aqui, velho? Mano, e o tanto que é difícil, né? Porque toda semana você tem que inventar algo diferente. Sim, cara. Toda semana você tinha que inventar uma capa diferente, um jeito diferente de diagramar os produtos, preocupação. E você aprendia coisas assim que você nem imaginava que tinha essa visão estratégica. E eu criei meu próprio estilo, sabe? De visão estratégica dentro do design gráfico. Usar elementos gráficos para poder fazer com que, indiretamente, você leia o jornal da maneira que eu quero que você leia. Você vai ler o jornal de ofertas, mas eu vou te induzir o que você vai ler. Sim. Design gráfico é sobre isso. Igual aquele postzinho que vira meme, né? Você vai ler primeiro isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, e você nem percebeu que... Design gráfico era isso que eu fazia. E faço até hoje, entendeu? E quando eu vou defender minhas peças publicitárias, eu falo isso pro cliente, eu mostro para ele essa visão. Porque às vezes o cliente acha que a gente faz só para achar bonito. A gente faz para resolver o problema que você tá querendo resolver. Depois a gente vai colocar beleza nisso aí. Entendeu? É igual você fazer um rascunho lá, um araminho, um esqueletinho. Agora vamos colocar... Não, mas isso aí o primo faz, né? O sobrinho faz. É isso aí, essa velha história. Então, lá na Blues, cara, eu aprendi muita coisa de publicidade. Estrategicamente, como apresentar uma campanha, você entendeu? Como falar com o cliente, essas coisas. O Lucas me ensinou um monte de coisa, velho. Macete do Photoshop? Nossa, o Lucas que me ensinou. Mas quando eu vi as pranchetas do Lucas lá, as camadas do Lucas, eu falei, meu Deus do céu. Ele. E eu já tinha aprendido com a Júlia Maia, né, a organizar. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que tá cada coisa aqui, velho? Onde é que tá a fonte, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu ficava na minha, né, eu não ficava tirando o cara, né. Mas aí ele me ensinou tanta coisa, velho. Aí eu pegava os macetes dele e ia fazendo o meu estilo. O macete dele. Aí surgiu várias oportunidades lá e os caras me colocavam nas oportunidades. Isso é o que eu achava massa na Blues. Os caras falaram assim, olhavam pra mim assim, não, cara, você nunca fez? Não, mas hoje você vai fazer. Pá. Nossa, surgiu um cliente aí, ele quer fazer uns rótulos de cerveja. Que vai fazer cerveja artesanal. Rota 46, eu acho que era o nome da cervejaria. Que abriu em Uberlândia. Já vi. E aí colocou eu, o Lucas e Aline Paparoto. Abraço, Aline, parceiraça também da Blues. Excelente designer. Ela é incrível, cara. Ela é incrível. E o marido dela também, né? Esqueci o nome, o Felipe. O Felipe também, um excelente designer também. Cara, eu, Lucas e a Aline Paparoto fizemos rótulos diferentes, estilos diferentes pra cervejaria do cara. E aí, lógico, né? O do Lucas ganhou. O Lucas era mais experiente, ele já tinha entendido melhor a veia do cara. Não que a da Aline não tivesse ficado boa, ou que a minha não tivesse ficado boa. Mas é porque falou a linguagem que ele queria. O cliente olhou para do Lucas. Não, na verdade, o cliente ele ficou muito indeciso em qual que ficava. Mas aí, claro, ele juntou a equipe dele lá, Rota 46, e eles juntos decidiram com qual ia ficar. E isso foi muito massa, cara. Participar de um...
Era uma concorrência criativa dentro da agência. Massa. Isso foi muito massa, entendeu? E aí foi onde eu colei com o Lucas ali do lado, falei, cara, como é que você tá fazendo isso? E como é que você faz isso? Como é que eu faria isso aqui? Aí, não, eu acho que você deveria usar essa cor. Eu acho que você deveria usar esse elemento. Foi ali onde eu comecei a entender o design, como é que ele funcionava. De maneira criativa, artística, estratégica, tudo. Publicitária, tudo. Foi ali na Blues, cara. Tudo. O Fabiano aparecia lá, ensinava vários macetes, ensinava várias coisas, trazia insights muito legais também, sabe? Todo mundo ali trabalhava. Era um galpão, cara. Não tinha parede o galpão. A gente era separado por mesas. E às vezes a área criativa fazia barulho demais e trabalhava no atendimento. E a gente tinha que baixar o volume, entendeu? Mas era uma família ali, era tudo muito junto e a gente trocava muita ideia um com o outro. Ensinava muito um ao outro. E uma coisa que eu aprendi, cara, e eu sempre gostei, é de ensinar aquilo que eu aprendi e sempre tive empolgação de ensinar aquilo que eu aprendi. E aí, lá na Blues, cara, eu aprendi tanta coisa que eu falei assim, cara, eu posso fazer tanta coisa legal, cara. E fui fazendo, fui criando. E foi onde eu aprendi a fazer capas lindíssimas de jornal de oferta para atrair cliente estrategicamente, sem deixar a beleza de lado. Fazia muita capa legal. E desafogava os caras que estavam para fazer as coisas de evento, umas marcas, não sei da onde. Mas não deixava de aprender de colar neles, entendeu? Só que aí, depois de um tempo, né, 1 ano e pouco, eu comecei dando uns problemas na Blues, e aí eu tive que sair. E aí eu fui trabalhar numa agência menor de novo, uma agência digital, Wing Media. Wing Media. Wing Media. Wing Media, ela tinha um principal cliente dela, o Martins, né? Foi onde eu comecei a ter um vínculo um pouco mais próximo do Martins, foi ali. E lá, cara, a gente usava o Fireworks. Você pira? Fireworks. Tá ligado? Eu sei. Você não vê Fireworks hoje. Não. Ninguém se interessa em abrir o Fireworks hoje. Então, a gente fazia muita coisa no Fireworks. É lógico, a gente usava o Illustrator para fazer alguma coisa ali, o Photoshop também, mas a gente... Mas é completamente ferramentas diferentes. É a mesma coisa de você falar pro pedreiro começar a fazer instalação elétrica. Uhum. Era isso, cara. Então, na Wing Media, cara, eu aprendi outra visão. Então, tipo assim, eu acho que o que eu mais tenho de interessante é essa versatilidade que a vida me deu dentro dessas oportunidades, né? E aí, igual eu te falei, eu tinha começado a faculdade, desisti, eu comecei a estudar na Prepara Curso, terminei o Prepara Curso, depois de um tempo falei, agora eu posso voltar para a faculdade. Voltei para Exanc de novo, conheci outras pessoas trabalhando na Wing Media. Aí, na Wing Media, nessa época, eu tinha 1 ano na Wing Media já, a minha esposa ficou grávida, e eu precisava de um dinheirinho a mais. Eu tava ficando desesperado, porque na agência onde eu trabalhava, eu percebia, na Wing Media, eu percebia que o caixa não era tão bom Robusto, assim, né? tão robusto, né? É uma equipe mais enxuta e tal. E sabia que não ia conseguir um aumento ali que ia me ajudar tanto, né? Eu sabia, mas eu ia pedir esse aumento. Ia conversar. Mas justamente nesse momento, quando minha esposa estava grávida, lá na Wing Media a gente fazia muita peça digital. Para rede social. Às vezes rolava uns offset. Fazia uns jornalzinhos de oferta aqui, mas era para coisas esporádicas, tipo catálogo de produto de freezer, catálogo de produto de uma sorveteria. Bem esporádico, assim, sabe? Mas o cerne mesmo que eu fazia ele mesmo era pro Martins, era meu marketing. Meu marketing do Martins. E aí fazia o Fireworks, porque no Fireworks o pessoal já tinha acostumado. Que a gente fatiava tudo no Fireworks, pá, mandava fatiado. Os caras, tá ok, isso aí. E aí a criatividade não rolava tão solta lá. Porque como o Martins é uma empresa que preza muito pela comunicação B2B, então ela tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Então, se você pega a sua criatividade e não é muito criativo, é mais enxuto, né? você não pode ser tão criativo. Não que as peças não podem ser criativas, mas que ela tem que tomar um certo cuidado no limite da criatividade, entendeu? Porque trata muito com empresa. É uma comunicação para outras empresas. Então a gente tinha que ter esse cuidado, né? Então a minha criatividade eu sentia que estava um pouco presa. Tinha muita ideia legal, mas não podia ir tão longe. E em contrapartida, eu não podia ficar sem um emprego, né? Mas também eu precisava crescer. Eu tinha saído de uma Blues, que eu fazia umas coisas incríveis. De outro mundo. Incrível. Era criatividade muito solta. Fazia umas coisas muito conceitual.
Aí eu fui pra uma agência menor que eu tinha que segurar essa criatividade. Isso pra mim foi muito difícil. E aí foi quando... O que aconteceu? Novamente o Marcelo Ceni na minha vida. E por quê? Porque a Tatiane, a Tati que eu comentei aqui da La Calzone, falou, Marcelo Ceni, e o Heiferson? Chama ele de volta. Tem um tempão, hein? Já deve estar bom no negócio. Já deve Aí tá o bom. Marcelo Ceni, não, você é mesmo. Ele tá lá na faculdade de novo. Vou falar com ele. Aí o Marcelo Ceni me chamou. Falou, Rei, tem uma proposta pra você, cara. Volta pra cá, vou te fazer uma proposta. Falei, ô Marcelo Ceni, você caiu do céu, irmão. Eu já ia pedir aumento pro meu patrão e eu acho que ele não ia dar. E bem na época que eu precisava desse aumento, porque minha filha ia nascer, né, cara? A gente ia precisar mudar a nossa vida, adaptar pra nossa filha. Financeiramente, né? Então, o que aconteceu? Saí da Wing Media. Agradeço o pessoal demais da Wing Media. Aprendi muita coisa com eles. Galera muito humilde. Saí da Wing Media e voltei pro Grupo Creative. Lá no Grupo Creative já tava mudando muita coisa também. Aí quando eu entrei lá, a primeira mudança que aconteceu foi, vamos mudar de nome. Vamos voltar a ser Mais Comunicação, que foi o primeiro nome da agência na época. Que é muito tempo atrás. E aí, cara, quando eu voltei pro Grupo Creative, eu voltei assim de um jeito totalmente diferente. E o Marcelo Ceni tava de olho. Ele falou pra mim, eu tava de olho em você, cara. Você acha que eu não tava? Mas eu tava. E aí ele foi melhorando meu salário lá. Querendo ou não, tipo assim, por mais que você tá trabalhando em outras agências, quem é da área sabe quem tá fazendo as coisas, né? Sabe? Da mesma forma, quando eu vejo uma lona impressa, eu sei se foi a gente que fez, quem fez. Exatamente, cara. E a gente reconhece muita coisa na rua. Muito. E aí, cara, quando eu saí cheguei lá no Grupo Criativo de novo, eu lembro direitinho, cara. A primeira coisa que caiu no meu colo, assim, foi o negócio do IAMAR, que é o Instituto do Alair Martins. Conheço. Nossa, puto negócio difícil que caiu no meu colo. Na época era difícil, né? Mas quando eu conversei com a pessoa responsável, ela me explicou um pouco o que ela queria, eu absorvi e falei, não, legal. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Aí eu fiz, deu certo. Foi o primeiro bom sinal que eu tive dentro da agência. Ó, o Rei já mandou bem ali, ó. Resolveu um negócio que a gente tava pelejando pra resolver. Aí depois eu vi uma marca de uma pizzaria que um outro colega tava fazendo. Era uma pizzaria que tava abrindo em Uberlândia. Eu olhei pra essa marca e tal. Ah, não. Já estamos andando com essa marca aí, já tem um tempinho e tal. E eu caladinho falei assim, cara, eu tinha uma outra ideia pra essa marca, dessa pizzaria. Vamos tentar fazer assim, assado, pá, não sei o quê. Fiz a marca, mostrei pro Marcelo Ceni, Marcelão, ó, ficou legal, cara. Mas já tá resolvido, né? O cara já aprovou a marca que o fulano fez. E aí, deixa quieto, né? Aí eu mostrei pro cara que fez a marca, que inclusive é o Caio Gomes. Caio Gomes, abraço, meu parça. Caio Gomes é um cara excelente. Ele fez intercâmbio e o cara já voltou com a cabeça cheia de ideia nova. Cara, excelentíssimo design. Manda bem pra caramba. Conceitual altíssimo ele. Ele é muito fera. Mostrei pra ele, que era o cara que fez a marca que foi aprovada. E ele humildemente olhou pra mim e falou assim, Rei, sua marca ficou muito melhor que a minha. Você mostrou pro chefe? Mostrei, mas ele falou que já tá aprovada a sua, já tá andando. Não, cara, chama ele lá, vamos conversar. Eu lembro direitinho, cara. O Caio foi muito massa nesse momento. Porque ele gostou da minha ideia, e mesmo ele sendo o dono da marca que estava aprovada, ele quis mostrar pro chefe e andar com a minha ideia. Porque normalmente o que mais se vê por aí é a pessoa se sentindo ofendida. Exatamente. E o cara tá querendo me atravessar. Exatamente. E o Caio não, o Caio foi super humilde e seguro de si, né? Porque ele é excelente no trabalho dele. E na verdade o que vocês estavam fazendo, tanto o Caio quanto você, é vendo qual que era a melhor solução pro cliente. Exatamente. Então não tava olhando pro próprio umbigo, tava realmente preocupado em resolver, ter a solução. Exatamente. Né? E aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, Caio, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer umas aplicações para ver como é que fica essa marca, fazer uns mockups. Aí eu fiz uns mockups. E eu acho que o mockup é um negócio que vende muito pro cliente. Sim. Quando o cliente vê o mockup da marca dele, ele fala assim, cara... As aplicações... É isso que minha marca é? É isso que sua marca é. Mas aí, o que acontece? É você saber usar, explorar da marca que você criou pro cara, pra mostrar que a identidade visual dele é muito flexível e muito mais bonita do que só a marquinha. Entendeu? Eu costumo dizer que um ícone é só um ícone até um bom designer colocar a mão nele. Você entendeu? Sim. Cara, tem um ícone de tênis. Mas o que você faz com esse ícone aqui? O cara pega o ícone, troca de cor, algumas linhas, o ícone vira uma ilustração. Vira um isotipo de uma marca. Entendeu? O ícone vira uma marca. Exatamente.
E é um ícone. Entendeu? Um ícone. Enfim, aí nesse dia eu fiz alguns mockups e chamou o Marcelo de novo. O Marcelo Senna olhou e falou assim, não, mas isso aí me quebra. Agora eu vou ter que ir lá mostrar pro cliente de novo. O cliente pirou. O cliente achou bom pra caramba a marca nova. Falei, não, vai ser essa daí. Vamos tocar com essa daí. E eu explorei a marca, né, cara? Eu fiz toda a identidade visual, não fiz só a marca. Eu fiz elementos visuais, iconografia, tipografia padrão. E aí eu explorei isso em quê? Fiz mockup de moto, de entrega, caixa da pizza. Ah, o cara ficou louco. O cara pirou. Então, quando o cara viu isso montado, eu falei, não, é esse aí que eu quero. É essa daí. Tanto é que no Behance, é o que mais tem engajamento no meu Behance, é essa marca de pizzaria. E por causa dela, teve, não sei se você conhece o Design Awards, eu recebi um e-mail do pessoal do Design Awards falando o seguinte, estava em inglês, mas pelo que eu me lembro, resumidamente, eles estavam me chamando para participar do Design Awards, que eu acho que é lá na França, uma coisa assim, a premiação de premiação da área criativa. Da área criativa, mas era da categoria marca, né? Categoria branding. Só que aí, eles são veaco, né, cara? Porque esse é o jeito de ganhar dinheiro. Eles falaram que o meu portfólio foi bem visto por causa dessa marca, mas aí, pra mim participar, eu tenho que pagar uma quantia. Isso aí, mano, não entra na minha cabeça, cara. É. Igual, por exemplo, você tem lá o top 10, só que o top 10 você tem que pagar, aí aparece o que pagou, já não é mais top. Não é mais top. Então, quando eu vi aquele e-mail, eu falei assim, o que é isso aqui? Será que é golpe? Na época que eu recebi e-mail, não tinha esse golpe muito, né? Uhum. Eu fiquei super empolgado. Falei, caralho, eu fui indicado nos designers, não sei o quê. Aí dá né? Aí eu peguei, joguei no Translate lá o e-mail, fui ler. Tem que pagar pra participar. E se brincar, eu vou ter que pagar também viagem, estadia, tudo. Não. Isso aqui vai virar não, irmão. Muito obrigado, tal. Fico lisonjeado, mas fica pra próxima. Mas, assim, me deu um gás, sabe? Sim. É o tipo de coisa que eu falo, nossa, cara, realmente eu tô indo bem no que eu faço. A gente tem que fazer um desse. Um top de verdade. Sim. Sem cobrar das empresas. Vou tentar pôr isso aqui em prática. Espera print, os top 10 de Uberlândia. Então, cara, isso é muito legal. A gente tem eventos de premiação na área de publicidade, né? Pois é. Só que hoje em dia não é tão assim, né? Inclusive, olha só que legal, cara. Porque é muito difícil, por exemplo, é muito difícil fazer um evento top, cara, porque, cara, é muita grana envolvida. Então, tipo assim, aí o Espera Print eu fiz ele, verba minha, a faixa de imprimir tá ajudando, a Reila tá ajudando, mas, tipo assim, cara, é complicado, você tem que arrumar dinheiro para poder fazer o evento, para dar premiação. Então, cara, é muita coisa. É muita coisa. Mas voltando lá na época da Blues, porque eu falei do Lucas, né? Sim. Que é o cara que me ajudou muito. Quando eu sentei do lado do Lucas pra trabalhar, ele virou pra mim e falou assim, tava do meu lado aqui, eu do lado aqui e ele aqui, né? Ele virou pra mim, você conhece a Juline, né? Juline, conheço sim, amiga de infância. Fez catequese comigo lá no São Jorge e tal. A mãe dela, diretora lá, da secretaria lá da escola onde eu estudo. E aí, ele falou, pois é, minha ex. Eu falei, que mundo pequeno, né? Pequeno. É pequenice, Lucas, rapaz. Eu vou falar aqui, viu, Lucas? E ao tanto que o mundo é pequeno, que depois você vai chegar no ponto pra ver o tanto que ele é pequeno. Não, então, vai vendo. E aí, esse Lucas sofreu demais porque dessa Juline, cara, que tinha terminado. Nossa, e eu escutava todas as choradeiras dele. Porque ele é meu parceiro, né, mano? Eu tinha que escutar. Ele era meu amigo. Ele é meu amigo, Faz parte. Faz parte. Então eu tinha que escutar. E eu sempre tentava dar o melhor conselho pra ele, né? E pensando que eu queria que os dois ficassem juntos, porque eu gosto muito da Juline também, sempre gostei, né? Apesar que a gente ficou muito tempo distante, mas sempre que eu lembrava dessa época da catequese, eu lembrava com carinho dela, porque ela sempre foi uma menina muito legal. Então eles choravam, faziam essa choradeira toda, e aí eu ficava, né, daqui, dali, falei, nossa, vai dar certo um dia, mano, não sei o quê. Seu conciliador. Ficava tentando ser o conciliador. E aí hoje, Juline e Lucas estão casados, têm um filho. Deu certo. E nós somos compadres, entendeu? Então a gente criou uma família. Mas o Lucas tem uma outra história que eu vou te contar nesse decorrer da minha história do design. E aí lá no Grupo Creative, eu fiquei muito tempo lá. Fiquei mais de 5 anos lá, cara. Inclusive, antes da Grupo Creative fechar, na verdade, Mais Comunicação fechar,
Eu fiz a nova marca do Grupo Criativo, quando virou mais. Eu fiz a nova marca. Na verdade, eu fiz um redesign. A gente chama de redesign quando por exemplo, tem Inspira Print. Eu quero diminuir esse triângulo e colocar ele de outra cor e colocar uma fonte mais moderna. Modernizar. Vai manter a essência, mas a gente vai modernizar. Isso é um redesign, né? Então eu fiz o redesign porque já tinha a marca mais Grupo Criativo. Inclusive foi o Luciano Araújo que fez. Você conhece o Luciano Araújo, né? Não. Que isso? Professor da Exanc, um dos caras mais foda de Adobe, do pacote Adobe, né? Certificado da Adobe a torto e direito. Era professor na Exanc. Luciano Araújo me ensinou muita coisa também. Como eu aprendi muita coisa na Marra, eu não tive muito contato com o pessoal graduado, com escola. Ixi, cara, o Luciano Araújo, inclusive, eu só tive algumas aulas de design gráfico, botando a mão na massa mesmo, por causa de umas aulas para repetentes do Luciano Araújo lá na Exanc. Mas não porque eu era repetente. Por causa do conteúdo Não, dele. o que acontece? Eu e um grupo de colegas na Exanc descobriu que ele ia dar aula para alguns repetentes. Aí nós falamos assim, vamos conversar com o Luciano, ver se ele deixa nós participar. Antes de nós chegar a nossa vez. Não era nem aula para repetente, isso aí era uma aula bônus. Cara, né? E chegando lá, eu já trabalhava com design, né? Chegando lá, o Luciano ensinando umas coisas básicas, mano. Eu fiquei assim, esperando ele chegar na parte boa. Tipo assim, aqui tá o file, aqui é arquivo, aqui você coloca isso, aqui você faz sangria, que não sei o que, e eu assim. E aí, onde é que vai chegar a parte? Entendeu? Então eu já tava por dentro dessa parte básica. Mas o Luciano Araújo me ensinou muitas coisas quando ele ia lá pra agência, porque ele e o Marcelo Sena têm uma história de muito tempo. Entendi. Né? Na história da publicidade de Uberlândia. O Luciano Araújo fez a primeira marca chamada Mais Comunicação e eu fiz o redesign da marca dele. Eu modernizei a marca que o Luciano Araújo fez. E fiz identidade. Baita responsabilidade. Pô, cara, foi uma pressão. E aí eu fiz também a identidade visual, como eu sempre faço. Faço a marca já pensando em identidade visual. Aplicação, tudo. Legal, ficou muito bom. E aí, cara, a minha história no Grupo Criativo, que depois virou Mais Comunicação, ela terminou como eu sendo diretor de criação. Não sei se você entende a diferença. Dentro da agência, a gente tem o designer gráfico, tem o diretor de arte e o diretor de criação. O design gráfico, ele é tipo o arte finalista, né? É como Faz se fosse, o que manda. É como se fosse o júnior, o pleno e o sênior, né? Então ele tá lá para fazer os desdobramentos, para fazer as coisas mais corriqueiras e correrias do dia. Tem o diretor de arte, que já faz uma coisa mais elaborada, né? Faz uma manipulação de imagem, ele tem uma experiência um pouco mais extensa. E o diretor de criação, além de criar, além de fazer essas coisas, ele ainda fica por conta de delegar a equipe de criação, né? Geralmente ele sempre junto com algum redator, e antigamente se costumava ter como diretor de criação um redator. E nessa época eu estava com muito interesse em virar diretor de criação. Então foi quando era o Caio, que era o diretor de criação. Aí foi quando ele foi fazer o intercâmbio dele, eu fiquei responsável como diretor de criação. Aí foi quando veio a pandemia e macetou a gente. Aí um monte de cliente teve que cancelar contrato, teve que interromper processo, porque todo mundo dentro de casa, não podia sair, né? Então ficou difícil de vender. E foi onde a agência não conseguiu resistir, né? E o Marcelo Sena também sempre estava falando que queria mudar de vida, queria descansar mais e curtir mais a vida, porque o Marcelo Sena sempre foi um cara que gosta muito de viajar, de se aventurar. O cara anda de motocross, mano. O cara é muito maluco. Toda hora eu mando um reels pra ele, um cara subir uma serra de moto. Mas foi aí, cara, a minha experiência na Mais Comunicação, né, antiga Grupo Criativo, foi uma experiência muito boa, muito rica. Eu conheci muitas pessoas, me inspirei em muitas pessoas, trabalhei até tarde da noite, fazendo jornal de ofertas. A gente pegou a conta do Smart, que é o supermercado do Martins, que foi outro ponto também que eu recebi um sinal positivo do Marcelo, porque foi assim, Marcelo sempre estava com uma demanda enorme dentro da agência, e aí estava tentando acertar com o Smart um KV de aniversário, que é o que decidir se a gente ia ficar com a conta ou não. E aí esse KV de aniversário não estava dando certo. Ele chamou até freela, porque a gente estava cheio de trabalho. Ele chamou um freela para ir lá na agência e fazer esse KV. E novamente o Smart não agradou. Aí o Marcelo, de noite, mandou mensagem para mim, fora do horário de trabalho. Hey, precisava de sua ajuda, cara. Preciso de um KV de aniversário do Smart. Eu falei, Marcelo, pode contar comigo, mano. E eu não tinha tempo ruim, não, cara. Nunca. Sempre falei assim, cara, é a oportunidade, quero abraçar.
entendeu? E aí Mas aí é sorte, né, cara? Você chegou onde você tá porque você teve sorte. né? É aquela história. E aí, cara, eu fiquei até tarde da noite trabalhando nesse KV. Teve alteração? Teve. Mas o cara aprovou. É aprovado com alteração. É o famoso aprovado com alteração. A gente fica zoando dentro da agência. Mas o cara gostou. O Marcelo sempre ficou Já muito... atingiu a ideia que o cliente quer. Eu senti que eu ajudei demais naquele ponto. Eu Claro. senti que, naquele ponto, eu consegui fazer com que a gente pegasse uma conta muito importante pra agência. E não só isso, né? Você puxou uma responsabilidade e uma autoridade pra você. Fala, olha, pepino, tá aqui quem resolve. Cara, eu fiz muita coisa legal na agência, no grupo criativo. E o Marcelo Ceni, ele sempre me reconheceu. Nossa, Porque quando é reconhecido é muito sabe por bom, que, né, que eu cara? falo que ele me reconheceu? Porque ele aumentou meu salário, ele colocou coisa que ele confiou a mim fazer. Ele pagou curso pra mim de Photoshop Conference. Pois é. Isso é muito foda, cara. Que dia que um patrão faz isso pra você? Difícil, né? Difícil. Ele me mandou, cara, ele pagou pra mim o curso, ele pagou pra mim estadia, ele pagou até os Uber que eu usei. Pra uma experiência de Photoshop. Você conhece o evento, né? É muito Sim, legal, gigante. é muito legal. E lá, cara, minha cabeça é assim, ó. Eu aprendi muita coisa de Photoshop. Parece que a gente fica burro de novo, né? De tanta coisa nova que tem. Fala, cara, Falei, caraca, mano. E chama Photoshop Conferência, mas você aprende de tudo lá. Até Illustrator. Até fotografia. Os caras ensinam um monte de coisa. E eu lá tirando foto, anotando. Por quê? Porque eu fiquei empolgado de tanta coisa que eu aprendi e eu queria ensinar pros meninos que trabalhavam comigo, cara. E o Marcelo sempre falou assim, hey, agora eu quero que você monte uma apresentação, faz uns videozinhos aí, ensina pros meninos, passa o que você aprendeu pros meninos. Eu falei, que isso, cara? Já tô pronto. Já tô já doido tá pra poder ensinar pros meninos, pra mostrar, né? Ensinar assim, né? Porque... Aí eu fiz um monte de coisa que eu aprendi assim, né? Resumi algumas coisas, né? As coisas mais importantes que eu aprendi. E apresentei pros meninos lá. Fiz uma apresentaçãozinha. Fiz um 3Dzinho que eu aprendi fazendo Photoshop. Cara, mostrei um monte de coisa legal que eu aprendi no evento. Todo mundo achou super massa. Agregou um bocado. Por mais que na época a galera não ficou tão empolgada igual eu fiquei, porque eu fiquei muito empolgado. Ah, mas como que não fica? Eu fiquei muito empolgado. Mas a galera parecia que não tava tão empolgada. Ah, mas a galera tava, tipo assim, tava sendo intermediária. Elas não teve a experiência lá. Aí dá pra entender, porque... E outra coisa que eu acho que me passou lá também, cara, lá na agência, com o Marcelo Ceni, que a filha dele começou a trabalhar lá, a Júlia Ceni. Ela fez faculdade comigo, a Júlia. Ela já foi da minha turma na faculdade. Só que ela foi trabalhar em outro lugar. Também era uma agência digital, parecida com a Wing Media. E lá ela ralava pra caramba. E a Júlia Ceni, cara, o Marcelo Ceni colocou ela pra trabalhar lá. E teve uma época que ela trabalhou com criação, né? E o Marcelo Ceni falou pra mim, hey, você ensina pra ela? Eu achei isso foda. Não. Eu achei foda. Porque o cara colocou pra mim Mas é responsabilidade. O cara colocou pra mim ensinar pra filha dele a mexer. Só que era complicado, né? Igual eu te falei, ensinar pra mim ainda era complicado naquela época. Eu gostava, mas era complicado. Ainda mais porque, às vezes, a Júlia Ceni, desculpa, eu vou ter que falar aqui, viu, cara? Você sabe que, ó, você é gente fina demais, você é minha parça. Mas ela era bem teimosa, às vezes. Mas ela era teimosa num bom sentido, porque eu queria ensinar o meu jeito de fazer, mas ela conseguia enxergar um outro ângulo de fazer as coisas. E isso acabou fazendo com que eu aprendesse com ela também. Cara, é uma tecla que eu sempre bato. Se você quer realmente aprender alguma coisa, começa a ensinar. Exatamente. Cara, isso mesmo que você falou. Então, com a Júlia Ceni, além de eu ensinar, eu tava aprendendo também. Ela falou assim pra mim, hey, mas se você faz assim, se você fizer assim, também não dá o mesmo resultado e você encurta um pouco o tempo? Eu falei, olha, eu não sei não, viu, mas eu achei legal isso aí. Eu tive uma certa resistência, mas eu comecei a enxergar dessa maneira, de estar aprendendo, ensinando. Então a Júlia Ceni, eu ensinei pra ela, ensinei. Mas ela me ensinou muita coisa também, cara. Ela me ensinou muita coisa, cara. Mas ela me ensinou a maneira de enxergar as coisas, sabe? De um ângulo diferente. Dar a oportunidade de enxergar de um ângulo diferente. Isso foi muito massa. Mas ela não seguiu tanto pra esse lado de criação. Ela sabe criar, lógico. Ela tem muita bagagem nisso. E o objetivo é outro. Né? Mas hoje, inclusive, ela teve várias experiências bacanas na vida dela, né? E não vou precisar citar aqui, porque, enfim, não vem ao caso.
Mas hoje ela tá trabalhando numa empresa lá em São Paulo, ela mudou para lá, e tá trabalhando numa empresa que é a empresa que cuida das farmácias. É como se fosse a holding da Drogaria São Paulo, Tá. entendeu? E aí ela trabalha lá e toda vez que tem uma oportunidade de fazer design, ela me chama, cara. Muito Pra massa. indicar, pra fazer alguma coisa lá pra empresa dela, entendeu? Pra empresa que ela trabalha. Isso eu acho massa. E toda vez que ela posta alguma coisa no LinkedIn, eu vou lá, dou os parabéns, porque eu gosto de ver a evolução da pessoa. Aquela pessoa que fez parte da minha história, que caminhou junto comigo, que eu pude compartilhar alguma coisa que eu tive na história profissional dela, eu gosto de ver a pessoa crescer, entendeu? Massa demais. Isso é muito legal. E aí, além disso, cara, teve outras oportunidades muito boas que eu acho que fez história pra mim e que eu olho com bons olhos hoje em dia. Uma delas é a marca nova do supermercado. Como é que é o nome, cara? O Camel. Camel, Megamix. Camel Megamix. O que acontece? Quando o Camel Megamix chegou aqui em Uberlândia, eles já tinham, acho que em Araguari ou Uberaba, não sei. Você sabe que é o supermercado da família Camel daqui de Uberlândia, né? Que tem a Camel, Não conheço a história. a Camel Car. Não, sei. Sim. Tem Eu vi a coincidência do nome, mas não imaginava. Então, tem o Camel Magazine, que é de imóveis, é dessa família. Sim. Tudo a mesma família. Então, quando eles chegaram, eles já tinham um supermercado. E a marca deles era uma marca que era ultrapassada. Era uma marca 3D, bem anos 2000, bem anos 90. Não, 90 eu exagerei. 98, 2000. Uma extrusão 3D bem ultrapassada. Eu falei assim, Marcelo Cieni, quando eles entraram na agência, né? Fechou a conta com a agência, eu falei, Marcelo Cieni, rola uma oportunidade de criar uma marca nova aqui, cara. Vamos oferecer esse serviço pra eles? Eu falei, uai, você acha que rola? Vamos conversar com os meninos. Aí a gente reuniu, fez um brainstorm. Falei, não, concordo com o Rei, tem que fazer uma marca nova mesmo. Essa marca aqui não dá, não. Vamos aproveitar que eles vão abrir um mercado novo grande que é Uberlândia, vamos oferecer esse serviço pra eles. Aí eu fiz a marca nova do supermercado, cara. É muito massa. Isso foi muito legal. Esse foi um dos jobs assim, que eu falei, cara, que responsa, mano. E o tanto que é massa, né? Você tá deixando a sua marca no mundo. Cara. Então, Megamix Supermercado. Foi o que fiz. E aí, uma das minhas sugestões foi tirar a palavra Camel. Foi bem arriscado na época. Eu lembro que a gente fez um brainstorm muito imersivo. Foi com a equipe inteira, a gente fez um exercício muito legal. A gente colocou cartolinas e lápis na mesa e todo mundo foi dando nomes. Né? Foi onde a gente chegou no nome Megamix Supermercado e tirar o Camel. Por que a gente resolveu tirar o Camel? É questão estratégica. Porque o Camel é um sobrenome, tá. Tem peso? Tem. Mas pro supermercado ele podia ser um pouco complicado por conta da pronúncia. É igual Camaro. Tem gente que fala Camaro, tem gente que fala Camaru. Você entendeu? Uhum. Então o Camel, todo mundo ia ficar assim, Camel é Camel. Ou pode até virar piada às vezes, né? E a gente não queria sofrer esse risco, né? Então a gente sugeriu para os donos tirar o nome Camel e ficar só Megamix Supermercado. Porque só a sonoplastia, né? A forma de falar é mais rápida e é mais gostosa de se dizer. E as pessoas acabam grudando mais na cabeça. Megamix Supermercado. Megamix Supermercado. Ficou. Eles gostaram da ideia. Gostaram muito da marca nova, do posicionamento que os meninos fizeram lá na Mais. Tem uma equipe que só mexe com posicionamento, estratégia de marketing, né? Toda identidade visual renovada. Ficou muito bonito, cara. Muito, assim, estratégia de supermercado mesmo. Você falando, eu vejo o outro lado. O lado produtivo disso. Porque quando você mexeu na marca, tudo aquilo que já tinha vai ser remodelado. Então não é só o custo de mudar uma marca para o novo mercado. É mudar tudo que tinha antes. Então é um investimento. Tipo assim, a resistência para trocar, eu sei o tanto que ela era grande. Sim. Porque tem todo esse investimento. Na verdade, não teve resistência para trocar. Não, mas eu falo assim, não teve resistência para trocar porque o trabalho que vocês fizeram foi um trabalho excepcional. Sim. Mas tem essa resistência por conta do valor de investimento que vai ser necessário para fazer isso. Sim, mas porque você trabalhar com uma marca que já está lá, você concorda que o investimento é menor, porque você só vai manter. Sim. Agora, quando você vai trocar, você já tem tudo aquilo que já está pronto. Mas para eles, talvez
Primeiro, porque eles tinham grana. Segundo, porque o supermercado ainda não tinha aberto, estavam construindo. Sim. Então, tudo que ia para esse supermercado novo, eles tinham que comprar Já material para fazer, esse. para fazer um novo. Então, não foi tão difícil. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, depois de uns 3 meses, eu acho, eles voltaram falando com nós que ia ter que colocar o nome Camel de volta. Falar, fazer o quê, né? Vamos mudar todo o material. Colocar Camel de volta no nome. Camel Megamix Supermercados. Aí eles explicaram por quê. Não, porque o patriarca da família ficou magoado porque tirou o Camel, porque é o sobrenome da família. E eu dou razão pra ele, né? Realmente é algo importante pra ele ter o nome da família no negócio, né? A estratégia não é essa. Pensando publicitariamente, né? No marketing, o nome Camel não atrapalha, mas também não agrega muita tanto. gente chama hoje Megamix, mas o nome continua, né? O nome continua. Mas o pessoal da família Camel resolveu botar de volta o nome, porque faz sentido, pô. O patriarca da família ficou sentido. Então, não vejo problema também. Falei, vamos lá, gente, vamos colocar de volta, é isso aí. Continuo muito orgulhoso da marca nova que a gente fez. E a identidade visual também, ficou linda. E depois, na hora que voltou o nome, casou com a arte, né? Casou demais, não teve problema algum, igual eu te falei. Não atrapalhou em nada. Então, esse foi um dos jobs, assim, que eu fiz lá, entre outros enormes que eu fiz lá, que eu gostei muito de ter feito, cara. Identidade visual pra rede social também fazia muito lá e, nossa, era muito bom trabalhar lá, porque a energia era muito boa, fluía muito bem, entendeu? E aí a pandemia veio e acabou fechando a agência. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para um outro lugar, que foi onde eu tô hoje, que é o Martins Atacadista. E aí, como que aconteceu isso? Eu vi, cara, foi Deus, cara. Deus sempre esteve na minha vida e me ajudou. O David Froos, que trabalha hoje no Martins comigo, ele fez faculdade comigo. E ele começou a trabalhar no Martins antes de mim. Eu sempre ficava mandando mensagem pra ele, e aí, quando é que eu vou trabalhar com você? Porque a gente estudava junto, a gente estudava bem, e ele conhecia meu trabalho já, porque ele era meu cliente lá na Wing Media, né? E aí surgiu essa oportunidade lá, apareceu uma vaga, ele falou, apareceu uma vaga aqui, se inscreve lá que eu te indico. Eu falei, pô, beleza. E eu me inscrevi. E aí, cara, você sabe que o eFácil, né? Sim. Que é o B2C do Martins, ele faz parte do meu processo criativo hoje, lá no Martins, né? Então eu faço muita coisa pro eFácil. Faço key art todo ano, várias key arts pro eFácil, pro B2B do Martins hoje. Então surgiu essa oportunidade depois que a agência fechou, a Mais Comunicação fechou, surgiu essa oportunidade e eu fui para lá. Cara, fiquei muito feliz de ir para lá porque eu sempre quis fazer algo. Eu deixei minha marca em vários lugares, né? Em vários lugares que eu passei. E no Martins era um que eu sempre quis deixar minha marca. Porque quando eu trabalhava na Wing Media, eu sentia que eu ainda não estava fazendo pelo Martins o que eu queria realmente fazer. Agora, dentro do Martins é outra história. Você já tem a liberdade. Exatamente. Eu tenho um pouquinho mais de liberdade. Ainda tem uma certa limitação? Tem. Mas por questões técnicas e estratégicas, né? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas lá, a gente tem um reconhecimento, né? E, novamente, quem é o nosso chefe lá é o Marcelo Cavalcante, que é outro monstro da publicidade tradicional. Veio lá de Belo Horizonte. Um cara que tem uma bagagem enorme. Já teve banda de rock. Não falha, né? Não falha, né? Marcelo Cavalcante é um excelente profissional e hoje ele está à frente da equipe lá. E o David Froos é um supervisor lá hoje, dentro de alguns... supervisor do squad lá. Entrei para trabalhar junto com ele. Comecei fazendo coisas muito pro B2B, fazendo coisas pro B2C também, pro eFácil. E hoje, cara, eu sou um diretor de criação lá, né? Eu comecei lá já sênior e o Marcelo já deixou claro para mim que queria que eu, além de criar, principalmente coisas para a diretoria, que eu ajudasse também os júniors a crescer, né? Incentivar eles, deixar com que eles ficassem com sede de criar coisas novas lá. E é algo que eu sempre gostei de fazer. Além de criar, eu gostava de criar e mostrar como eu estou criando.
Falei, ó, cara, faça isso, faça assim, assim, ó. Se você fizer desse jeito, vai dar um caminho legal. Faz lá, deixa eu ver como é que você faz. Aí o cara faz, coisa que a Júlia me ensinou, Júlia Sene. Ele faz lá do jeito dele e me mostra o jeito que ele faz. Aí eu aprendo uma coisa nova com ele também. Pô, cara, legal, interessante o jeito que você faz aí. Então, por isso que eu falo, cara, a gente faz muita coisa legal, aí na hora de finalizar, a gente finaliza de um jeito achando que tá ajudando o cara que vai produzir. E é onde eu entrei com aquele assunto. Pô, a gente precisava fazer uma visita técnica pra chegar lá na gráfica e falar assim, ô, você gosta quando eu mando o arquivo já com marca de corte? Você gosta quando eu mando com sangria? Mas eu vou entrar nesse ponto, porque também tem o outro lado. Igual, tem profissionais capacitados dos dois lados da ponta. Uhum. Então, às vezes o pessoal não entende que com vocês que trabalham com a agência, trabalham com o software da Adobe, segue alguns critérios justamente porque vocês têm organização. Igual, pô, sangria, pô, os registros de cor, certo? Só que quando você vai importar ele para fazer a finalização, você tem a opção de importar ele sem essas marcas, já no tamanho certo. Entendi. E em alguns lugares falta esse conhecimento de como importar esse material. Você tá entendendo? Então, tem os dois lados. Então, os dois lados têm que aprender. Um aprender com o outro. Legal, então, cara, eu já xinguei demais a agência que mandava os materiais. Ah, você vem com a... Eu falei assim, não, mas peraí, vamos entender como que funciona? Deixa eu pegar o software que eles trabalham e vamos estudar. Porque, cara, não é possível que não tenha uma solução prática para isso. Cara, eu estudei um pouquinho lá, meia hora que eu pesquisei, pá, cara. É só na hora de importar o material você já fazer a importação sem as marcas, delimitar o quadro. Resolve. E isso foi o que eu aprendi com essa vivência. De enviar arquivo finalizado e os caras me retornar, não, me manda sem a marca de corte. Entendeu? Foi o que você falou, que tem gente que não sabe importar sem essas marcas de corte. Eu falei assim, mas por que o cara quer que manda com marca de corte? Aí, quando eu comecei a fazer... tem uma empresa que chama Atual Cards. Conheço. Conhece? Conheço. Já mandei muito cliente fazer coisa lá. E aí, lá no... E, cara, isso é maravilhoso. Gráfica online, por favor, façam isso. Atual Cards, ela coloca gabaritos. Isso ajuda muito o profissional de design. Você vai lá na página da Atual Cards. Ah, eu quero fazer sacola de papel. Aí você vai lá escolhe o jeito que você quer e lá embaixo tem assim, ó, gabarito. E ele te dá em Photoshop, em CorelDRAW, Illustrator e PDF. Ele te dá em todos esses formatos. Eu sempre baixo em PDF ou Illustrator, lógico. Aí tá vetorizado, eu jogo pro Illustrator. Só encaixa. É o meu grid, mano. É o meu grid. Sim. Então, eu jogo lá minha arte do jeitinho que faço até o boneco. Eu fiz sério, cara. Boneco, você sabe que ajuda muito, né, cara? Sim. Eu fiz uma marca de dentista pro Rio de Janeiro. Só para explicar, o pessoal não sabe o que é boneco. Quando a gente vai fazer uma diagramação, normalmente a gente pega o papel, dobra ele, faz os desenhos de onde vai cair cada coisa, cada página, depois desdobra e vê ele plano para saber onde vai encaixar cada coisa. Então, boneco não é aquele negocinho que fica balançando os braços assim, não. Né? Boneco é quando não é ventríloco, não. Não é boneco pra voodoo, tosco. não. Então, o boneco, cara, foi bom você falar isso, porque quando eu vejo a necessidade de fazer um boneco, por exemplo, igual eu tava falando, eu fiz uma marca para uma dentista no Rio de Janeiro, né? Jéssica Damascena. Inclusive, cara, excelente cliente. Ela e o marido dela, cara, excelentes pessoas para você conversar, para você trocar ideia, explicar o processo criativo. Eles são muito receptivos. Então, o que eu fiz? Eu dividi o projeto deles em etapas. Porque eles precisavam do nome, do logo, identidade visual, manual de marca e papelaria básica. Então, eu dividi nessas etapas. Aí o processo de name teve uma alteração, porque eles iam fazer até então a marca para clínica. Aí no processo de name eles mudaram. Não, vamos fazer para clínica não, vamos fazer para a doutora Jéssica, depois a gente pensa da clínica. Eu falei, tranquilo. Precisa mudar contrato? Não precisa, então vamos continuar. Então, peguei já o nome da Jéssica e fui trabalhar. Fiz o brainstorm com eles, estudei o que eles precisavam, fiz o estudo de arquétipo, que é a ferramenta... a estratégia que a gente mais usa hoje para criar a marca, principalmente para
marca pessoal, a gente estuda arquétipo, cara. Isso é muito importante, muito interessante. Para criar uma marca, para criar um posicionamento da sua marca, o arquétipo ajuda demais. Estudem arquétipos. Isso é muito legal. Por quê? O arquétipo vai decidir, através de um questionário, qual que é o perfil da sua empresa. Desde a criação da sua marca até o jeito de você falar com seu cliente. Entendeu? E o arquétipo tem vários. Arquétipos de Jung, se eu não me engano. É muito interessante isso. Eu posso deixar o link depois para o pessoal estudar. Embaixo nos comentários lá, o pessoal pode acessar. Profissional de design que estudar arquétipo hoje vai se dar muito bem na hora de vender o seu projeto de marca. Cara, é indispensável isso. E aí o que acontece? O Lucas que me ensinou, eu vou chegar vou voltar no Lucas, porque eu tenho uma outra história com o Lucas muito boa. Então o que acontece? Fui fazer uma marca para essa doutora, ela é dentista, odontologia. Fiz a marca para ela, estudei o arquétipo, expliquei para ela todo o processo criativo, do porquê da marca ser daquele jeito, porquê daquele isotipo. Né? Isotipo, para quem não sabe, é o símbolo da sua marca. A marca hoje ela tem 2 estilos, né? Aliás, tem vários estilos, mas eu resumo em 2, que é o logotipo, que tem o isotipo e o tipo, a tipografia, né? Igual aqui, Inspira Print. A gente tem o tipo e o isotipo, né? Então, o isotipo é o símbolo da sua marca, né? E aqui é a tipografia da sua marca. A marca, ela tem que andar assim, ó. A marca completa é isso. Mas o isotipo, você pode usar ela na sua identidade visual. Explorar ela, flexibilizar. Não precisa estar com o nome completo. Ela já o isotipo pode andar sozinho. Igual a Nike. A Nike ela tem escrito Nike e tem o... Né? Sim. Mas você vê ela hoje escrito Nike? Raramente você vê. Dependendo da foto, se a pessoa tiver um cortado no braço, já vai dar identificado que é uma Nike. Ele falou assim, você queimou o braço na Nike? O que acontece? Isso é branding, cara. A Nike, ela trabalhou com o brand dela, trabalha há muito tempo, igual a Coca-Cola também, que chegou a um ponto que ela não precisa colocar a marca completa. Então ela usa elementos visuais e você vai enxergar a marca. Não precisa mais. Né? É isso que acontece. Então, por que eu precisei fazer um boneco? Porque na hora de fazer papelaria, eu fiz envelope, eu fiz pasta. Então, eu fiz o boneco. Eu peguei uma folha A4 lá em casa, rabisquei o formato da faca, escrevi onde ia cada coisa, dobradinho, né? No formato que vai ficar o envelope. Olhei, tá certinho. Aí eu abri no formato da faca, que é o que vocês usam na gráfica, para ver se estava tudo certo. Aí, com isso, eu posso projetar com mais precisão onde vai cada elemento, onde não vai cortar. E eu vou ter a marca da sangria, a marca do corte, a marca de proteção interna. E aí é o que eu entrego para você. Aí eu entrego sempre 2 pranchetas do Illustrator, do PDF, sem marca de corte. Eu já aprendi que é sem marca de corte. Não. Para offset, marca de corte é importante. Ah, é? Para offset é. Para comunicação visual, não. Então, mas, por exemplo, um envelope. O envelope, normalmente, sim, é importante marca de corte. Não, mas aí que eu vou te explicar como é que eu envio para vocês. Eu não coloco marca de corte porque numa prancheta eu coloco a arte. Na outra prancheta eu coloco o desenho da faca. Sim. Entendeu? Que aí lá no desenho da faca vai ter a linha do corte e a linha de sangria. E tem a legendinha, eu coloco a legenda também. Ó, vermelho, marca de corte. Eu tô jogando aqui, né? Preto é vinco. O magenta a proteção interna, essas coisas, né? Mas eu sempre faço assim, cara. Eu sempre faço um boneco, porque eu fico morrendo de medo de mandar o treino. Eu tenho que ficar isso aí é o certo. É o certo fazer. Certo. Então, eu prezo por esse tipo de organização nas minhas coisas que eu faço, cara. E igual eu te falei, cara, eu sou apaixonado por marca. Então, eu comecei a me especializar nisso. Apesar que eu faço outras coisas. Eu faço ilustração, eu faço mascote, entendeu? Eu crio. Só que eu me especializei em marca, em identidade visual. E é o que eu tento me especializar todo dia. E quando você fala identidade visual, não é só marca, né? Não, e eu fico imaginando, você bate o olho aqui e você fala, nossa, dá pra fazer... Por que foi feito de jeito? Dá pra melhorar tanta coisa. Tudo. O Alair Martins é uma frase que a gente fala, que é a frase do Alair Martins. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Entendeu? É uma frase famosa lá no Martins. E a gente vive com isso lá. Né? Então, lá no Martins, eu trabalho hoje mais com a criatividade dos outros, para engajar a criatividade deles, do que também criar. Eu crio, mas eu
sempre tô de olho fazendo com que o pessoal não deixe a PT cair. Gente, vamos fazer umas coisas massa. Sempre corro atrás. Esse é o seu papel. Esse é o meu papel lá hoje, entendeu? Além disso, eu tenho o meu CNPJ, né? Que eu faço meus freelances também, que eu não posso ficar parado, né, irmão? Então, eu trabalho no Martins no horário comercial, faço tudo do Martins no horário comercial. Não faço outra coisa a não ser do Martins. Passou do horário comercial, aí eu já começo a atender meus clientes freelance. Inclusive, quando chega cliente pra mim, freelance, querendo fazer algum trabalho comigo, primeira coisa que eu falo, durante o horário comercial, não tem como eu te atender. Eu vou te atender, talvez, vou falar com você na hora do almoço, mas também não vou fazer nada pra você na hora do almoço. Depois do meu horário comercial, eu posso fazer alguma coisa pra você. Eu resolvo alguma coisa pra você. Então, os meus clientes fora, eu faço fora do horário comercial. Então, por isso eu trabalho muito à noite. E dá pra casar, né? Dá Não pra é casar. tão complicado assim. Não é. Depende muito do cliente. Tem uns clientes que fica difícil. Exige mais. Mas né? é bem esporádico. Se você for fazer um tabloide, aí realmente é complicado. Nossa senhora. Tanto é que eu até evito pegar tabloide. Mas o que acontece? Eu te falei que eu ia votar no Lucas. Por quê? O Lucas, quando ele saiu da Blues, ele saiu praticamente junto comigo. Ele foi para outras agências, né, acabou caindo na Algar. E lá na Algar tinha uma house também, chamada .com. Hoje não existe mais. E aí o Lucas saiu da .com e continuou na Algar, mas ele foi para Brain, que é um núcleo de ideação lá dentro da Algar. E o Lucas, além de trabalhar na Algar, ele trabalha também uma agência que ele criou junto com o Fábio, que é outro colega nosso que a gente conheceu na Blues, que chama R2P. Por isso que eu te falo que você tem que chamar o Lucas aqui. Não, pode Porque ter certeza. o Lucas Alexandre de Jesus... Na verdade, você que vai chamar ele aqui. Você já chamou, o convite já tá aí. Chamo. E volto aqui com ele. Pode vir, tá com E aí eu chamei o Lucas, eu falei, o Lucas, ele abriu o R2P e ele... Como é que é o jeito do Lucas trabalhar? Ele faz o que uma agência de publicidade faz. Mas ele não faz sozinho, ele tem os parceiros. Por isso chama R2P Partners. Entendi. Então... Ele tem os parceiros. Eu sou um parceiro da R2P. Então eu faço muita coisa de... Inclusive hoje ele já me mandou demanda. Ele e o Fábio. Faço coisas pra iGreen. Se você entrar no Instagram da iGreen, você vai ver os posts lá, a maioria deles sou eu que faço. O estilo visual, o Lucas criou e eu determinei. Então, tudo da iGreen lá, a maioria das coisas sou eu que faço no Instagram. O escritório BDR, que é de advocacia, né, consultoria, sou eu que faço também. A Big Group, que é uma empresa de consultoria de logística e comercial, também sou eu que faço. Então, tudo isso eu faço junto com a R2P. O Lucas tem a R2P, ele faz muita coisa, corre atrás de novos clientes, prospecção, cria muita coisa também para muitos clientes, cria marca, toda hora ele tá criando marca. É um cara foda, Ele é o cara que eu aprendi de verdade publicidade na veia. É um cara que é extremamente apaixonado com o que faz. E ele é um cara que, tipo assim, ele não fica parado, mano. Ele tá pensando toda hora em novas coisas e novos jeitos de fazer. Ele é muito foda. E aí, o Lucas tem essa R2P, eu sou parceiro dele, toda vez que ele precisa, ele conta comigo, ele sabe que pode contar comigo. Apertou pra ele manda pra mim, eu ajudo ele a resolver, entendeu? Então por isso que eu queria voltar de novo no Lucas, porque ele é um cara que ele não para e é o meu cliente fixo, R2P. Tô sempre fazendo serviço pra eles. E se continuar assim, na hora que você tiver de Ferrari é porque você teve sorte. Né? Daquele jeito. Pois é, cara. E aí, além de tudo isso, cara, dessa minha história com design gráfico, eu tô sempre tentando fazer coisas novas, né? Igual você viu lá meu perfil, tem um perfil gamer, que eu sou apaixonado com foto. E aí eu vi um cara postando fotografia de jogo. Eu falei, que isso, mano? O cara faz foto dentro do jogo, que parada que é essa? E aí eu fui acompanhando o cara, fui vendo o cara. Falei, cara, esse trem é legal. Vou tentar fazer uns também. E aí comecei a fazer fotografia dentro de game também. Eu sempre gostei de videogame. Mas nunca fui o cara que tinha o melhor videogame em casa, quando era moleque. Eu tinha o Super Nintendo, maluco. Jogava Mortal Kombat. Jogava Super Mario, Pateta. Era isso que eu jogava. Não tinha PlayStation. Quem tinha era o Lucas. E a gente ia jogar na casa do Lucas. Ou então eu jogava na locadora. PlayStation. A gente alugava a hora. Exatamente. Na cadeirinha de metal. Exatamente. Colocar o chiclete lá com um papelzinho pegando fogo pra esquentar a luz. Exatamente. Era isso dessa época. E aí, cara, como eu tive muita sorte, esse realmente foi sorte,
com a promoção da Monster, eu ganhei um PlayStation 4. Na época eu trabalhava na Mais ainda. A Júlia Ceni que me falou, você que bebe muito Monster, tá tendo uma promoção pra ganhar um PlayStation 4. Falei, opa, e agora? E na época tinha saído o jogo do Homem-Aranha. Você quase não gosta? Quase não gosto, né? Quase não gosta? Quase não gosto. E aí eu falei, nossa, cara, eu tava doido pra jogar esse jogo do Homem-Aranha. Agora que eu vou ganhar meu PlayStation 4. Mano, eu ganhei um PlayStation 4. Na promoção da Monster. Por que eu ganhei? Porque eu vi a oportunidade de andar junto. Por quê? Eu consumo muito energético Monster. E eu tinha que comprar o energético, pegar o cupom e registrar no site. Mano, não tinha jeito de eu não ganhar, mano. É o maior consumidor. Não tinha jeito, cara. E por que eu gosto tanto da Monster? Porque é gostoso? É gostoso. Tem vários sabores? Tem. Mas pela história de branding da marca. Porque é uma marca que começou aqui, cara, embaixo. Ela tentou entrar no mercado, não deu certo. Eu lembro dos primeiros comercial que teve. Cara, eu lembro, eu estudei um pouco sobre a história da marca porque eu fiquei muito aficionado. Sempre fui muito aficionado com história de marca. Aí quando eu fui estudar a história da Monster, eu percebi que a Monster tentou entrar no mercado e não deu certo no comecinho. Ela voltou, estudou direitinho, trabalhou outras ideias e começou a encontrar outra estratégia para entrar no mercado. Aí foi quando ela realmente... foi quando realmente ela se solidificou. E hoje a Monster, cara, é uma marca, uma das maiores marcas de energéticos, se não a maior, né? Até onde eu vi a última pesquisa que eu vi, ela tinha dominado já o mercado. E patrocinando vários esporte, eventos. Isso, ela patrocina bandas de rock, ela patrocina eventos musicais, ela patrocina vários esportes radicais. É muito foda, cara. E o posicionamento dela cresce muito cada vez que você vê. Tudo quanto é evento e esporte que você vê Monster, cara. E eu ganhei muita coisa com a Monster. Eu acho que você já viu os posts que eu já fiz, né? Não, direto. 4 anos depois eu ganhei o PlayStation 5. Não foi na promoção diretamente da Monster, mas foi numa promoção no supermercado vendendo Monster. Fui lá, encarei. Seu amuleto da sorte. Meu amuleto da sorte. Ganhei o PlayStation 5. E aí um colega meu lá no Martins também queria muito um Play 5, coitado. Vou estragar. E aí eu falei, cara, vai lá, tá tendo outra promoção, só que com outro energético, né? Que inclusive é o energético Jet Power, que eu fiz a primeira embalagem de Jet Power. Olha que doido. O primeiro embalagem de Jet Power foi eu que projetei. E aí esse amigo meu foi lá e encarou essa promoção. Eu falei, cara, vai que você vai ganhar. Ele fez do mesmo jeito que eu fiz. Fica lá, cadastrava o cupomzinho toda vez que comprava. Ele não bebia tudo, porque ele revendia, né? Mas ele acabou ganhando o Play 5, cara. Massa. E eu fiquei feliz demais por ele ter ganhado, entendeu? Fiquei feliz demais. E aí, mas voltando à história da Monster, cara, é isso que eu faço todos os dias. Quando eu conheço alguma marca, eu procuro sondar ela. Como é que eu posso falar hoje? É stalkear. Eu vou stalkear o perfil do Instagram, eu vou ver se ela tem perfil no TikTok, eu vou ver o que eles postam no TikTok, qual que é o estilo de vídeo que eles fazem, entendeu? Num dos meus trabalhos dentro do Martins, foi refazer o brand book do eFácil. E quando você vai fazer um trampo desse jeito, você sempre vai procurar referência, né? E o eFácil, ele é um e-commerce. Então eu fui procurar referência dos maiores e-commerce. Não, e é um e-commerce tão forte que muita gente não sabe que é Martins. Cara, e inclusive é uma das coisas que a gente vem trabalhado há muito tempo, é isso. Mas, tipo assim, eu não sei se é negativo isso. Eu acho que é positivo. Porque o eFácil, ela se destacou tanto que, tipo assim, cara, não tem problema o pessoal não saber que não é da Martins, que saber que é da Martins, entendeu? Mas porque o eFácil, ele trouxe uma credibilidade para quem compra pela internet. Então, tipo assim, o eFácil foi um dos primeiros sites que eu fiz compra online. Mesmo, cara? Foi um dos primeiros sites. No Mercado Livre não comprei, eu sempre tive receio. O eFácil foi um dos primeiros, e eu lembro que eu comprei no eFácil o Counter-Strike. Ó, que da hora, cara. Comprei o Counter-Strike, né? 1.6. Nossa, caraca. Se não me engano, foi 1.6. Ou 1.6 ou Source. Então, aí, cara, o eFácil, a gente fez vários estudos lá dentro com a equipe, com o pessoal, com a equipe de estratégia e marketing do eFácil, com a equipe foda pra caramba.
junto com a nossa equipe da House lá dentro do Martins. Né? E a gente encontrou, uma das soluções é trazer junto da marca do Martins. Para que a gente possa reforçar isso, né? Porque isso é bom. Porque o Martins tem uma história. Tem credibilidade. O eFácil por si só, sem linkar o Martins, já tem credibilidade. Sim, você linkou. Então, quando as pessoas veem que é do Martins, elas, não vai falhar. Sem contar que a entrega, além de ser certeira, ela é rápida. Principalmente para Uberlândia e região, cara. Tá parecendo que nós tá fazendo merchan aqui, né? Mas não. Mas é isso, cara. É história, entendeu? Se fosse merchan, tava bom, porque aí eu tava ganhando. E toda vez que alguém precisa de alguma coisa, que precisa com urgência, porque no eFácil tem de tudo, cara. Uberlândia e região, eu falo, mano, compra no eFácil. Você vai receber amanhã. É certeiro, mano. É amanhã. E se o frete não for gratuito, ele vai ser muito baixo. Eu lembro que minha máquina de lavar deu problema. E aí você vai falar, né? Mas é porque você trabalha lá na empresa. Não só por isso, cara. Mas é porque eu sabia que ia chegar rápido. Eu precisava da máquina de lavar, cara. Minha máquina estragou. Como é que eu fico sem lavar a roupa? É difícil você ficar lavando roupa em lavanderia. E aí água? Não, valeu. E aí eu fui e comprei no eFácil. Fui lá no eFácil, comprei. Rapidinho chegou minha máquina de lavar. Vou só ver aqui, parece que tem... O povo tá meio desesperado. E aí eu fui lá e comprei. Chegou no outro dia, cara. E não foi só a máquina de lavar. Cara, tudo que eu precisei que fosse rápido, micro-ondas precisei, troquei rapidinho também. E vou continuar comprando, cara. Não, é muito fácil utilizar o eFácil. É fácil. É fácil. Então... Aí, você tá como diretor dentro do marketing da eFácil, não é isso? Diretor de criação. Diretor de criação. Do eFácil. Do eFácil também. Isso. E a galera vai aonde para ter um network e conhecer a ponta final da produção? Fácil de imprimir. Nossa, você vai ver de gente teorizando que o dono da Fácil de Imprimir é filho do Martins. Vai ter teoria, que o povo gosta de mais teorizar hoje em dia, né, cara? Cara, mas é isso, velho. Eu acho que a minha história... Eu resumi muita coisa, dá pra falar muita coisa aqui, né? Da minha história no design gráfico. A gente vai ter parte 2 aqui, pra ter certeza. Eu lembro de uma coisa da nossa adolescência que você ficava muito empolgado e eu não tava tão empolgado na época. Vou um pouco antes disso, antes de te conhecer. Meu primo Emerson, irmão do Wellington, que foi quem me inspirou a desenhar, começar tudo. O Emerson, a gente desenhava junto, meu primo. A gente vivia junto, né? Porque eu morava no fundo da casa dos nossos tios. E aí o meu primo, a gente vivia junto. E aí a gente desenhava o dia inteiro. E a gente criou uns personagens e a gente falava que ia ser nossa marca de roupa. Chamava Radical Winners. Aí tinha os bonequinhos com roupa radical, andava de skate. Porque a gente adorava skate, né? Andava de skate, aí tinha o personagem que fazia snowboard. Tinha o personagem que andava de bike. Ainda bem que essas ideias de camiseta não deu certo, né? Naquela época. Por que você acha? Se a gente tivesse ido pro lado de camiseta, cara, nossa, é difícil demais, mano. Não, então... fazer e se manter. Não, eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar lá. Aí o que acontece? Esse sonho começou ali. Nossa, um dia eu vou ter minha marca de camisa. E eu sempre fui muito apaixonado com streetwear. Hoje, eu uso streetwear, cara. O meu padrão visual é streetwear. E aí, eu lembro que eu sempre fazia uns desenhos muito legais e você falava assim, não, mano, seus desenhos é massa. E eu falei assim, não, pois é, cara, eu queria fazer umas camisas com isso. E você falou assim, não, tem jeito de fazer. E foi você que me ensinou o processo de rasterizar. Ou seja, vetorizar o desenho tradicional para vetor. Foi você que me ensinou que tinha como fazer isso. Eu olhei para aquilo lá e falei assim, caraca, velho, como é que ele fez isso? Sabe qual desenho seu que mais me marcou até hoje? Qual? O diferente. 3 pregos tortos, fazendo o sinal de diferente. Cara, eu fiz isso, velho? Eu não lembro disso. 2 pregos tortos que você desenhou, em preto e branco. 3, na verdade, 3 pregos. 2 na vertical e 2 na horizontal e 1 na vertical, formando o sinal de diferente.
e os pregos tortos. Cara, eu falei assim, cara, isso aqui tem que virar uma estampa, mano. Isso tem que virar uma estampa. E sabe, cara, nessa época, eu lembro desse estilo de desenho, e nessa época eu tava tendo muita influência de desenho de tatuagem. Eu tinha muita revista de tatuagem. Tanto é que eu tentei vender pro Preto algumas ilustrações de tatuagem. Aí quando eu levei lá pra ele os desenhos de tatuagem, eu tinha gueixo, eu tinha caveira desenhado. Falei, ó, você não acha que dá uma tatuagem doida? Não, Preto, como é que faz? Minha ideia era vender desenho de tatuagem. Não, os caras tatuados com o meu desenho, ia ser muito massa, né? Aí o Preto foi e falou assim pra mim, cara, tá legal, mas desenho pra tatuagem, na época ele me explicou, né? Desenho pra tatuagem tem que ser assim, ó. Eu lembro direitinho. O traço de fora tem que ser mais leve que o traço de dentro. Por exemplo, você tá desenhando uma caveira. A parte interna do nariz tem que ser traço mais grosso. E o traço de fora da ilustração da caveira tem que ser um traço mais fino. Eu lembro direitinho que ele me deu esse macete. Foi um dos principais macetes que ele me deu. Falei, cara, o trem é mais complexo do que eu pensei. Aí foi onde eu desisti. Aí eu só desenhava por desenhar. Então, nessa época, eu tinha muita influência de ilustração de tatuagem. E aí, cara, eu comecei a fazer umas coisas aleatórias. Onde você viu o prego com um sinal diferente. Fiz o número 13, né? Porque tinha um colorido bem monocromático. Eu não gostava muito de colorir na época. Eu fazia muita coisa assim nessa época, né? E aí foi onde você falou assim pra mim, cara, me empresta seus desenhos. Aí você levou meus desenhos, e eu com ciúme danado, meus desenhos tá indo embora, ficam longe de mim. Você levou e me devolveu depois. E você levou, e depois você me mostrou como é que você fez. Você foi lá, rasterizou, transformou tudo em curva. Você deve ter feito no Corel, né? Foi no Corel. Eu falei, cara, que doideira. Só escaneei lá, joguei rastrear. Depois de muito tempo que eu aprendi a mexer com Corel, você já estava lá na frente, com certeza. Depois que eu aprendi a mexer com Corel, eu fui entender, então isso aqui que o Max fazia com meus desenhos, cara. Vou tentar fazer. Entendeu? E aí eu aprendi um monte de coisa que dá pra fazer no Illustrator. E tipo assim, era uma coisa que não adiantava eu tentar te ensinar todo o processo, porque você não tinha passado por aquela experiência de fazer. Exatamente. Não ia absorver. Foi onde eu acho que eu desanimei, entendeu? Mas você tava tipo assim, nossa, cara, faz mais, mano. Faz que eu vou e faço um processo pra você. Só que aí eu lembro que eu ficava meio incomodado, porque tinha alguns traços que não ficava perfeitinho. Não ficava tão natural, igual fazer no papel. Aí eu ficava assim, não sei não, hein? Realmente não ficava. Porque o processo é outro. Sim, né? E hoje em dia não, já dá pra manter o padrão. Tem um recurso no Illustrator que chama simplificar. O que ele faz? Ele simplifica a quantidade de pontos, sem perder o estilo. É o que eu uso hoje na hora de eu fazer minhas ilustrações. Quando eu fiz a ilustração para a barbearia do Salge, do João Paulo, eu usei esse processo. Eu fiz no papel primeiro, escaneei, joguei no Illustrator, transformei em curva, simplifiquei as curvas e dei os retoques finais com a canetinha. E aí virou a marca do cara. Você lembra de uma encomenda que eu fiz pra você? Acho que só fiz uma encomenda. Lembro, cara. Do barco do teu tio? Mano, aquilo virou referência. E eu não... E até hoje, se você for pra esse... Eu tenho salvo até hoje, cara. Não, então, pode postar lá na sua história. Não tem nenhum lugar que tem algo parecido. Então, cara, isso. Um monte de gente, cara... tipo assim, o meu tio não utiliza mais e tal, mas, cara... que lá ficou surreal. Primeiro, a forma com que você entendeu a ideia que ele precisava e quantas alterações você teve que fazer? Várias. Porque eu mandava a ilustração pra você, aí você mostrava pro seu tio, acredito. Você disse, não, Rei, ele quer que faz o seguinte, quer que a cobra... Foi 3 alterações, Rei. Não, isso é muito. Foi 3 alterações. Porque você fez o desenho, aí ele foi assim, olha, eu quero só que, tipo assim, o rabo dele fica aparecendo de fora da água. Uhum. Aí, não, a volta no peixe tem 3 voltas, tá tampando o peixe. Eu lembro disso. Assim, eu falo muito, mas é porque... O processo para fazer a alteração Na verdade, não foi muitas alterações, mas o que deixa a gente mais cansado, às vezes, é algo quando é algo muito específico. Então ele queria algo muito específico. Mas por que é específico? Porque é o estilo do cara. É o que vai representar ele. É o que ele quer olhar e falar assim, isso aqui faz parte de mim. Não teve nenhum outro. Cara, o pessoal, loja de pesca, esses trem, tem os peixes lá bonitos, mas até hoje não tem nenhuma. E os caras que mexem com pescaria esportiva, eles são uns caras muito criteriosos. Sim. Porque eles querem que represente exatamente aquilo que ele faz no dia a dia, na pescaria dele. Eu já fiz uma marca para um outro colega,
da época do Algar, que ele também faz pescaria esportiva. Ele queria uma marca pro time de pescaria esportiva dele. E ele queria, acho que é o tucunaré, que é um peixe que... Sempre é tucunaré. Sempre, né? Sempre. Esses caras de pescaria... O tucunaré, é o dragão do mar deles. E aí, eu lembro que, não, quero que ele com a cara mais nervosa. Não, ele tem um negócio aqui nas costas, E, que é tipo, vermelhão. eu, por exemplo, não entendo nada de peixe. Então, tipo assim, aí eu tinha que intermediar o que ele tava pedindo pra você. Cara, E isso é difícil. Você fez o papel do atendente de agência de publicidade, entendeu? Você foi repassando pra mim. Mas eu lembro que foi um processo tão legal, cara, porque eu me senti liberto em fazer. Primeiro porque você me conhecia, né? Você conhecia meu trabalho e sabia que só eu poderia conseguir fazer. Segundo porque eu pude desenhar com calma. E você sabe que fazer arte visual, mano, é algo que você tem que fazer com calma. Se você tem uma certa pressão, quanto mais tempo você tiver, melhor vai ser o resultado no final, irmão. Até inteligência artificial hoje tá demorando pra fazer arte, mano. Não, eu ainda falo mais, porque às vezes, tipo assim, você pode ter um insight, assim, que na hora que você tá conversando com a pessoa, você já teve um insight de como que você vai fazer. Sim. É rápido. Mas às vezes você vai pegar a ideia da pessoa e vai demorar uma semana pra vir o insight de como você vai realizar aquilo com maestria. E isso depende de muita coisa, cara. Depende do momento como você tá no dia, entendeu? Depende se você realmente entendeu o que o cliente quer. E outra coisa, quando chegar no cliente, você mostrar a primeira proposta, ele vai olhar e falar assim, não, mas não era nem isso que eu tava pensando, não. E aí é a hora que você realmente vai entender. E às vezes, o cliente nem sabe o que ele quer. Não, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Sinceridade. Você já fez 3 modelos e tipo assim, vou fazer esses 2 aqui mais ou menos, porque eu gostei desse aqui, quero que o cliente escolha esse. Lógico. E o cliente escolheu o terceiro, aquele que você não queria. Lógico. Isso é fácil de acontecer. É fácil de acontecer. Direto, né, cara? Isso é uma estratégia que eu acredito que muitos designers fazem. Mas hoje em dia não se usa muito, porque o ideal é que você entregue uma opção de marca só. Isso. Eu tô falando assim, de marca. Porque, tipo assim, quando a gente faz um desenho, a gente tem um apego, né? Sim. Você faz um desenho lá e fala, poxa, cara, eu fiz isso aqui, ficou show de bola. Aí o cliente pede outra opção. Aí você fez outra opção que você nem gostou dela. Fala assim, nossa, mas ficou tão show. E o cara amou. Isso acontece. Mas vou te explicar por que isso acontece. Tem vários motivos, né? Mas resumidamente, primeiro da visão do designer, né? O cara que vai projetar uma marca, às vezes ele tá lá com várias ideias, ele rabisca, ele vê referências, ele encontra possibilidades. E aí você faz uma marca. Pô, essa aqui ficou legal, bacana. Aí você olha pro lado e vê outro rascunho ali, não, mas aquela ali tinha potencial. Aí você vai e faz uma outra ideia. E aí quando você vê, você tem várias ideias de marcas legais, mas você fala assim, cara, não vai rolar eu entregar isso aqui, stand de opção pro cara, o cara vai ficar confuso. E o cara... eu fazia esse erro direto. Não, então... Tinha... E aí o que você faz? Você escolhe 2 ou 3 ali que você achou interessante e vende o seu peixe mais em cima daquela que você mais gostou. Mas não porque você mais gostou dela porque ela é bonita, mas porque ela tem beleza, estratégia e vai entregar um resultado bom pro cliente. É isso que você tem que colocar. Cliente, essa aqui é a opção que mais me agradou, que ela entrega isso, isso e aquilo, ela tem esse conceito, o arquétipo combina bonitinho. Mas se você não acha legal, tem essas outras opções. Aí o cara vai na que não entrega tudo perfeitamente. Agora outra coisa. Criar marca pra você. Cara, eu fiz várias marcas pra mim. É tenso, não é? É tenso, cara. Eu já fiz várias. Eu falando assim, várias, quando eu fui criar a minha marca de designer. Eu fiz várias. E quando você vai criar uma marca pra você, o que você quer fazer? Você quer entregar uma marca que fala sobre você. E a primeira marca que eu fiz foi uma marca que parecia um grafite. Por quê? Porque eu sou o cara que andava de skate, o cara que gosta de desenho, sou streetwear. Então a primeira marca que eu fiz parecia um grafite. Mas eu olhava para aquilo lá e falava assim, cara, não é o ponto ainda. Não parece um cara profissional da área. E eu fui mexendo. Usei o nome Hey Design. E falei assim, nossa, tá muito... como é que fala? Muito barriga verde ainda. Hey Design, nossa, isso aqui qualquer esquina tem.
rei dos faróis, rei de não sei o quê, tem tudo isso. Aí eu fui estudar mais, cara. Foi onde eu fui estudar personal brand, ou seja, marca pessoal. Né? Porque tem diferença da marca para empresa e marca para você designer, né? Marca da agência e marca para você designer. Tem toda essa diferença. E você tem que pensar nisso. Tem que projetar pensando nisso. Porque quando você cria uma marca para sua empresa, a maneira como você vai conversar com seus clientes é diferente. Você tem que conversar como uma empresa. Você tem que se comportar como uma empresa. Ah, eu quero um serviço assim assado. A sua empresa faz? A minha empresa tem uma equipe que faz. Por mais que você não seja uma equipe lá atrás. Não, mas tem que agir A como minha empresa, tal. isso, a minha empresa tem uma equipe que só cuida dessa parte, não sei o quê. Entendeu? Agora, quando você faz uma marca, igual eu fiz a minha, Rei Marques Design e Ilustração, aí eu converso com o meu cliente como eu mesmo, sou eu quem faço. Tanto é que quando eu vou falar com ele, ó, o meu preço é isso por quê? Porque sou só eu. Eu cobro no valor com base na tabela da APP de Uberlândia. Tantos por cento com relação a dessa tabela. Por que é esse valor? É porque é ruim? Não, é porque sou só eu. Eu vou te entregar até onde eu consigo te entregar. Não vem para me pedir estratégia, posicionamento completo, porque eu não vou conseguir entregar. Eu vou entregar uma marca que tem estratégia, que tem um posicionamento, mas eu não vou entregar Todo o estudo. toda uma tabela ou uma agenda de estratégia, de como você vai agir em cada etapa do ano. Não, isso eu não vou entregar porque eu não tenho. Eu não tenho esse know-how, entendeu? Eu posso até falar que entregue e terceirizar? Posso. Mas eu prefiro entregar para você um projeto de marca completo com a marca, as variações da marca, tudo que eu consigo te entregar. Vai ter estratégia? Vai ter estratégia. Vai ter marketing? Vai ter marketing. Mas não do jeito que você espera de uma agência completa vai te entregar. Então, se você quer uma marca que vai te entregar a marca, além da marca, já os posts programados para o resto do ano, para 6 meses, 3 meses, aí é uma agência completa, entendeu? É isso que eu faço. Eu trabalho desse jeito. Não, né? mas tá certo. Aí. É o que eu consigo fazer hoje. Mas é isso, cara. E, cara, eu não sei se eu consegui falar tudo da minha história do design, mas o que eu lembro até hoje, até agora, é isso. Assim, Não, foi tipo assim, a gente vai voltar aqui de novo, você vai participar de novo do podcast, a gente vai entrar com muito mais assunto, vai trazer o Lucas. É o Lucas, não é? Lucas. Vai trazer o Lucas e a gente vai conversar junto também. Porque, cara, assunto não falta. Não falta. Não, inclusive, o negócio. Eu acabei desviando o assunto. O negócio da camiseta que eu tava te falando. Por quê? Porque é o meu sonho até hoje. E aí eu já tentei lançar uma vez. Eu achei uma empresa chamada Montic, que faz print on demand. Uhum. E aí eu peguei um plano de 1 semana grátis e fui tentar. Peguei umas ilustrações que eu tinha lá e fui tentar fazer. Mas eu não tinha dinheiro para investir no plano deles, né? Que você tem que pagar um plano. Sabe quem vai conseguir fazer isso aí, realizar esse plano seu? O pessoal da Insider. Sério? Claro! O pessoal da Insider que mexe com camiseta aí, ó. Vocês estão fazendo só ela pretinha. Tem outras cores também, eu sei. Aqui, ó, um cara que vai conseguir colocar identidade, agregar valor ao produto de vocês. Então, cara, o que acontece? A Insider eu conheço. Você sabe? Conheço. É muito boa. É só fechar parceria agora, fazer a Insider linha Rei Marques. Quem me dera, cara. Quem me dera. Aí o que acontece? A Montic não deu certo, deixei lá. Vendi uma camiseta, porque foi uma professora da faculdade que ajudou. Inclusive, cara, a faculdade é uma história muito boa que eu acabei indo para outro lado, mas uma outra hora eu te conto. Não deu certo a Montic, aí eu vi que tinha também a Reserva Inc. Aí eu entrei na plataforma da Reserva Inc. e tem lá um plano gratuito. E eu abri de novo minha empresa de camiseta. Chama Fluxo Ilimitado. Tem o Instagram e tem tudo. Nossa. Já vendi algumas camisas já. Aí eu faço minhas ilustrações e coloco lá. Monto o produto lá dentro do site. Só que como o meu plano é gratuito, tem algumas limitações. Não dá pra me fazer um monte de tipo de camiseta. Dependendo do plano, dá pra você fazer até caneca. Então, mas vai surgir um momento que eu vou investir e vai dar certo. Ou vai chegar um padrinho e vai pegar você pela mão e vai te colocar lá. Inclusive, se rolar uma outra oportunidade, eu vou trazer uma camisa pra você. Na hora. Da Fluxo Limitado. Trago a camisa pra você e pros meninos aí. Depois me passa os tamanhos e eu trago pra vocês.
E aí, cara... Não, eu vou fazer questão de comprar lá. Depois você procura no Instagram, Fluxo Ilimitado. E a gente vai deixar também aqui nos comentários, na descrição do vídeo, vou deixar o comentário fixado com todos os links que o Rei passar, tá? Vou deixar o comentário fixado com tudo para vocês não perderem nada, tá? Segue lá então, também, Tilt do Rei, meu perfil gamer, que eu faço muita graça lá, faço live na Twitch, jogando os games retrô e os games novos também. E faço fotografia em game lá no meu perfil. No perfil do Tilt do Rei, tem no TikTok e tem no Instagram. No TikTok eu posto mais vídeos, né? Com processo criativo, alguns memes e tal. Tá devagar, porque eu não tenho muito tempo, né? Gamer CLT, meu amigo. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ainda mais eu que trabalho CLT e PJ. Mas eu tô tentando fazer alguns conteúdos. Eu sempre trago minha visão criativa dentro do videogame também. E gerar conteúdo é complicado também, né, cara? Demanda tempo. É bem complicado. Quiser mandar um abraço? Cara... A esposa. Mandar um abraço pra minha querida e digníssima esposa, que sempre me apoia, sempre me dá força, me inspira também pra caramba. E queria que ela estivesse aqui, mas ela é muito tímida. E ela tem muita história pra contar também. E ela acaba lembrando de algumas coisas que eu não lembro. Um abraço pra todo mundo também que me ajudou nessa minha carreira aí, cara. E que me ajuda ainda hoje, me atura muito hoje. Inclusive o pessoal lá do Martins. E eu vou levar o pessoal lá na Fácil de Imprimir, hein? Pode levar. Vou organizar para levar a equipe lá para conhecer o processo. Dia e hora que você quiser, só você me ligar. Se eu não estiver viajando para as outras filiais, a gente vai estar aqui na hora. Você me fala, a gente combina direitinho. Levo lá, a gente faz um tour, eu falo todos os processos, como que é executado cada parte, não tem segredo nenhum. E se precisar também fazer um treinamento lá com a equipe, fala, olha, Marcos, você pode vir aqui e dar umas dicas de como que a gente pode fazer o preparamento dos arquivos, vou lá, ensino, sem problema nenhum. Nossa, cara, isso é muito bom, porque, assim, a gente não faz tanto impresso, mas quando faz, seria interessante o pessoal entender o processo. Sim, porque hoje em dia, tipo assim, com a comunicação visual, você pode fazer totem, indoor, outdoor, você pode fazer campanha com tecido também, que é os wind banner. Sim. Então tudo isso aí a gente tem conhecimento para poder ajudar. E agrega demais. Agrega muito conhecer o processo dentro de uma gráfica, cara. Ainda mais a Fácil de Imprimir, que é completaça, Sim. né? A gente só atende empresa de comunicação visual e como vocês é uma empresa de comunicação visual interna... E o eFácil faz muito outdoor, faz muita coisa offset, cara. Muita coisa pra fora, assim, entendeu? Uhum. Offline, digamos assim. Não, bom Mas demais. É isso. Eu vou combinar com os meninos e levo eles lá. Show de bola. Vai ser massa. Vai ser um prazer receber vocês. Foi um prazer te receber aqui. A gente bater esse papo, se rever, porque faz bastante tempo. Muito bom mesmo. Bom. E, pessoal, galera, foi um pouquinho mais de 1 hora aí de conteúdo, um pouquinho tá? mais, nossa senhora. E se vocês gostaram, pessoal, vem aí, chegou até aqui, se inscreve aí no canal, vai na rede social aí do Rei, vai estar tudo aqui nos links. Se inscreve, compartilha e manda pro seu amigo. O Insider, aqui, ó. O canal é pequeno? É pequeno. Só que tem conteúdo? Tem conteúdo e pode agregar. E eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito boa vocês vão fechar. Esse aí, não, além de conteúdo, tem muito potencial isso aqui, hein? Nossa, vai longe, mano. Estamos no comecinho, 4 meses de canal. Esse é o 14º episódio. Não, e vai vir muita coisa. Vai vir muita coisa. Eu tenho muita indicação pra você, cara. Nossa. Porque aqui cara, dá pra você fazer um monte de coisa. Dá pra você abranger muito. Começando. E agradecer também o Felipe Forelha Estúdio, mais uma vez aí fortalecendo a gente. Toda essa estrutura aqui do Forelha Estúdio, ele mesmo produz, ele faz a edição de mesa aqui, tá nos assistindo, e é o que tá entregando essa qualidade maravilhosa para vocês. Tchau, Valeu demais, obrigado. gente. Valeu!